Fala galera Selva, beleza? Estamos iniciando hoje o terceiro episódio do SelvaCast. E galera, vocês perceberam que o primeiro foi com o Adilson, o segundo foi com o Dr. Michel Palheta e o terceiro é com... Assim, o podcast só vem evoluindo, assim, vem numa progressão gigantesca. O terceiro é um cara fora da curva. O cara é literalmente a autoridade no YouTube. Literalmente, o cara tem 6 milhões e 400 mil inscritos. Galera, são 6 milhões. É o maior canal médico de YouTube aqui no Brasil. O maior no Brasil. E já o cara passa e vai chegar a bater de frente com esse de nível aí mundial, viu? E eu não duvido, não. No Instagram ele tem quase 1 milhão de seguidores. E acho que essa semana ele tava até dizendo que bate 1 milhão fácil. E pior que o cara bate. O cara teve uma transformação de vida gigantesca. O cara é médico. Ele tem uma empresa de suplemento. Trabalha diretamente com pessoas que buscam emagrecimento. Até porque ele também é referência nisso. Ele passou por esse processo, assim como eu também. E o intuito desse canal é justamente isso. É trazer para vocês casos de pessoas que venceram essas dificuldades e o que fizeram para conseguir obter esse resultado e como elas fazem para se manter constante e mantendo esses resultados e só melhorando a cada dia. Porque assim, como diz um autor na qual eu não recordo agora, o conhecimento está disperso na sociedade. Então, com a informação, com um pouquinho de cada um, a gente consegue absorver essas informações e essa somatória nos ajuda a seguir um caminho mais objetivo, mais direcionado e mais assertivo, que é o que a gente busca. Então, assim, o objetivo principal desse meu canal, como eu disse pra vocês, do SelvaCast, que é de vocês também, é proporcionar essa informação para que vocês possam utilizar no seu cotidiano e obter esse resultado. E quem é esse convidado, Nathan, que tu falou tanto aí? O cara é ninguém nada mais, nada menos do que o meu amigo, Dr. Dayan Seabra. Satisfação, viu? Em receber você aqui, Dayan, cara. Por quê? Você é de Sobral, você é um cara de referência a nível nacional. Então, assim, olha a história. Eu conheço o Dayan desde 2012. Então, olha a evolução que você tem durante toda a sua vida, porque, assim, é um médico, você estudou... É isso, eu vou começar até com a primeira... Não, primeiro se apresente aí agora. Bem-vindo. Cara, eu tava vendo você falar, eu tava aqui admirado, sabe? Olhando pra ti aí, vendo assim. Eu conheço a tua história também, não sei se você já contou a sua aqui. Não, a gente vai ter que um dia... Eu vim pra cá pra te entrevistar, viu? Porque pouca gente sabe da história do Nathan. Então, eu vendo aqui, cara, eu vendo... O quanto você é diferente fora da curva aqui, da grande maioria, né? E fazendo isso aqui hoje, eu só admirando, cara. E o teu propósito é semelhante ao meu. Não é à toa que as vidas da gente se cruzam em vários pontos durante a nossa trajetória. Então, o seu propósito é ajudar as pessoas, assim como o meu. Quem não quer ficar rico? Todo mundo maioria quer, né? Mas não é só isso, não se trata disso. Riqueza é consequência. E o cara tá anunciando outro igual o Bruce Buffer, né? Tem que criar o suspense. Mas porque, na verdade, a gente tem que ter essa autovalorização. E, tipo, a gente tem que saber também evoluir e olhar pra trás e falar assim, pô, realmente eu consegui isso. Porque seria uma ignorância nossa. Eu acho que seria até um egoísmo em a gente não reconhecer o quanto melhoramos e o quanto podemos melhorar o próximo. Sim. Então, esse auto-reconhecimento, tipo, você tem um canal bombástico no YouTube. Então, assim, isso é muito importante para as pessoas que lhe seguem lá, para os seus seguidores, porque você leva informações preciosas que mudam a vida de pessoas. Graças a Deus. Respondendo a sua pergunta que você me fez, me apresentando, né? Então, eu tenho 48 anos, vou fazer 49 agora em julho. A minha meta é essa, galera, é chegar nos 48 com o físico do Dayan, viu? Olha, vai chegar muito melhor, rapaz, porque da tua idade... o pessoal pode botar na edição minha foto, né, Will? Então, na minha idade, eu tava assim, ó. Dayan, da idade dele. Dayan com 30 anos. 30 anos, né? Eita. Então, vai ficar muito melhor. Então, eu sou cearense, nasci na cidade do Crato, Ceará, e vim para Sobral, assim que eu me formei, logo depois da residência médica, e comecei a trabalhar como médico convencional, né? Um médico normal, indo para emergência, plantão, hospital. Essa rotina desgastante de médico me levou a um desgaste muito grande, a obesidade, a várias doenças, ansiedade, pressão alta, e tudo me levou a um ataque de pânico. Depois desse ataque de pânico, sem saber como resolver, como me curar daquilo, como reverter aquele processo, eu fui buscar métodos para poder emagrecer e melhorar a minha vida. Fui buscar fora e dentro do Brasil, gastei o que eu tinha, o que eu não tinha para fazer isso, e criei um método. Na verdade, buscando pedacinho por pedacinho, achei um método que melhorou minha vida. E aí eu comecei a melhorar dos meus pacientes. E vendo os resultados na vida dos meus pacientes, para quem não sabe, eu sou cirurgião vascular de origem, então eu comecei a aplicar também na família, nos pacientes, e eu pensei, se eu estou fazendo isso com cada paciente meu, por que eu não consigo fazer com dezenas e centenas? Sei lá, através de palestras, através de cursos.
Até que veio. Um dia eu estava em casa e assisti um vídeo do Whindersson Nunes e Felipe Neto, à tarde com meus filhos, né? E eu, cara, esses caras aí fazem essa brincadeira toda aí. E os meninos disseram, papai, eles ainda são ricos. Aí eu digo, aí, esses caras vivem disso, de falar essa merda aí. Merda com todo respeito, porque é uma brincadeira, né? É o trabalho, é comediante, né? Aí eu pensei, eu também gosto de falar merda, que eu gosto de brincar. Engraçado. Eu gosto de brincar, eu gosto de conversar. Eu podia ajudar as pessoas fazendo essa mesma coisa e poderiam me pagar ainda pra fazer isso, porque só o YouTube mesmo pra pagar alguém pra fazer isso. É verdade. Então, aí eu comecei fazendo vídeo despretensioso, Facebook, YouTube e as pessoas ridicularizando, família tirando onda, colega médico. Todo dia, eu decidi que eu ia fazer todo dia. Depois de mais ou menos uns 4 meses, um vídeo viralizou, que foi um vídeo chamado Água com Limão. Os benefícios da água com limão. Esse vídeo viralizou e deu mais de 1 milhão de visualizações em poucos dias. E aí depois o outro viralizou. Resumindo, em 6 meses a gente tinha 100 mil inscritos, né? Caramba. Depois com um ano, 1 milhão. E aí foi subindo. Então hoje a coisa cresceu de uma forma que eu tive outras pessoas também que me ajudaram nesse processo e que acreditaram no sonho, e nós criamos uma empresa chamada Vita Science, que promove saúde também. O foco é sempre saúde, através da venda de suplementos, de cursos, e essa é basicamente a minha apresentação. Hoje eu sou um comunicador da saúde, onde eu tento traduzir a linguagem mais técnica e mais complexa dos médicos, né, e para levar para a população. De uma forma mais simplificada, isso, né? Principalmente a população mais carente. É verdade. E a gente sabe que esse é o bom do YouTube, né, Dayan? Porque o YouTube, ele faz isso. Hoje em dia tá todo mundo conectado na internet. Quem hoje em dia não tem um celular, dificilmente vai encontrar alguém que não tem um celular. Isso. Então o YouTube é uma forma de você transmitir o conhecimento àquelas pessoas que não têm... Às vezes tem gente que tem, incrível que pareça, assim, é a necessidade. Hoje em dia tem pessoas que têm um telefone bom, mas não tem uma televisão em casa, né? Porque tá todo mundo digital. Hoje é digital. Até para você conseguir um trabalho, você tem que deixar o seu número de telefone para que alguém possa te ligar. E, vocês receberam agora, ouviram o relato do Dayan, você falando sobre um pouco da sua história, como ele conhece há muito tempo. Assim, daí eu começo com uma dúvida, não é uma dúvida, é uma pergunta, é um meio que um complemento dessa, né? Porque eu acho que muita gente deve se perguntar assim, hoje em dia a gente vê que a demanda tá tão alta, e isso a gente tá fugindo um pouco do emagrecimento, galera, mas é só pra começar aqui, a gente tá só esquentando os motores pra galera que possa conhecer melhor, Dayan. Hoje em dia a gente sabe que a demanda está muito alta das pessoas que buscam medicina. Eu acho que lá no fundo a medicina está se tornando profissão e não mais vocação. Eu posso estar sendo um ignorante ao falar isso, mas eu digo isso porque hoje em dia o médico se formar amanhã, ele já está ganhando seus 12, 15 mil reais trabalhando ali com um posto de saúde no interior, alguma coisa do tipo. É um curso que você termina e já está ganhando muito bem. E tipo, você estudou uns 10 anos no mínimo, porque você é especialista, você é um dos melhores vasculares moleculares da região. Então assim... Você estudou, se formou, estudou, fez um montão de coisa e hoje não é que você largou a medicina, você apenas segmentou para ir pro lado do emagrecimento, assim. E às vezes você não sei se sua esposa lhe pergunta isso, assim, ou seus amigos falam assim, Dayan, mas tu estudou 10 anos da vida, 10, 15 anos para agora tá no YouTube e não tá mais exercendo, porque você não atende mais paciência, não? Não atendo mais. Pronto, então você não atende mais. Então, lá no fundo, não é sobre valer a pena. Nathan, não é que vale a pena porque, no caso, a consulta particular também era um preço bem alto, assim, não era tão barato. E hoje, como é, assim, essa troca, assim, às vezes você não para pensando assim, pô, eu estudei 10 anos da minha vida medicina para ser médico, para ser um vascular molecular, e hoje eu sou um youtuber, que qualquer pessoa em si pode ser youtuber. Do nada o cara faz um vídeo aqui engraçado, como você acabou de falar, e viraliza o vídeo e o cara não tem nenhuma formação. Ótima pergunta, Nathan. Ótima pergunta. Eu acho que poucas pessoas me fizeram essa pergunta na vida. Eu adoro quando alguém faz uma pergunta que ninguém nunca fez, que faz o teu cérebro trabalhar. De uma forma pensar. diferente, assim. Eu sempre fui um cara que eu fui movido muito mais pela paixão do que pela razão. Então, ao longo da minha vida, eu descobri que a vida apaixonante, ela é uma vida incerta. Então, quando você tem uma vida muito certa, muito previsível, muito cheia de regras e que procurando o controle de tudo, um emprego fixo, o salário que bate no final do mês, você tem uma vida estressante, monótona e chata. Muitas vezes assim. Então, eu busco a incerteza na minha vida e a paixão. Você pode ter certeza que a paixão ela tá junto da incerteza. Então, os relacionamentos mais apaixonantes é quando você não sabe o que é que vai encontrar naquela mulher, naquele homem, sei lá, no outro dia. Por que é que os casamentos, grande parte, estão destruídos? Pela certeza. Você vai encontrar todo dia aquela pessoa com aquela mesma roupa, com aquela mesma conversa, fazendo sexo da mesma forma. Então,
Eu acho que quando você descobre as suas paixões e os seus talentos e você explora isso, aí você vive a vida mais incrível. Isso não quer dizer que vai ser a vida inteira do mesmo jeito, porque as suas paixões mudam, você descobre outros talentos. Então, eu imagino a vida como uma vida de ciclos. O grande problema das pessoas é que elas querem entrar numa vida, num ciclo e ficar até morrer naquele ciclo. Ah, eu sou médico. Ah, levanta a placa. Você não precisa ser médico a vida toda. Ah, eu sou educador físico. Quem disse que você precisa ser educador físico a vida inteira? Você vai carregar aquela bagagem a vida inteira e vai usar em outras áreas. Então, eu era cirurgião vascular, eu sou ainda, que eu ainda tenho a formação, né? Não joguei fora isso, tá no meu cérebro. Mas eu descobri que eu fiz medicina para ajudar as pessoas, né? Fiz medicina para ajudar as pessoas, mas por outro motivo também, que eu só descobri depois de 35 anos. Que não foi um motivo muito bonito. O motivo que eu fiz medicina também, além de querer ajudar as pessoas, era me sentir importante. Então, nenhuma profissão, poucas profissões te dão o status de ser médico. E quando você decide ser cirurgião vascular, é o cara que lida com os maiores sangramentos. Cirurgião vascular é aquele cara que quando tá o sangue batendo no teto na sala de cirurgia, todo mundo grita e diz, liga pro vascular. E ele chega quase igual um semideus, calça a luva, resolve o sangramento e sai. Eu sou Deus, quase Deus. Então, não sabia. O neurocirurgião, ele não acha que é quase Deus, não, ele tem certeza. Então, existe essa coisa. Então, eu busquei muito por isso também. Depois que eu entendi que eu não precisava provar nada a ninguém, que eu não preciso dessa necessidade de querer ser importante, essa vaidade, aquilo deixou de ser tão importante para mim. Então, aí sim eu descobri um talento que eu tinha, que era o da comunicação, de me comunicar com as pessoas. Eu sabia explicar para o meu paciente por que a dor naquela perna era daquele jeito. Eu não falava que a artéria femoral não levava sangue. Eu dizia, você tem um cano que leva sangue lá pro seu pé e esse cano tá entupido. É como se fosse um lodozinho. Aí você vai lá, e eles entendiam, e eles gostavam dessas explicações. Eu percebia, cara, eu posso ajudar muita gente assim. Então, quando eu descobri que eu poderia me divertir, ter prazer fazendo o que eu fazia, cara, imediatamente eu comecei a sair daquela coisa que pra mim era entediante, que era chata, ficar no consultório atendendo de um após o outro. Não era a minha. Então, eu acho que o segredo da vida é você fazer o que gosta, o que tem talento e fazer aquilo ajudar as pessoas. Aí você diz, você poderia estar muito mais rico atendendo. Poderia, mas talvez tivesse morto de tanta infelicidade. Né? Então, não vale a pena. A minha preocupação, você falou aí dos médicos entrando hoje, essa onda de tanto médico entrando em faculdade de medicina, grande maioria não é por vontade, não é por vocação. Às vezes é o pai direcionando, já que esse meu filho não... Antigamente era assim, o cara que era o foda, era o primeiro da turma na vida inteira, esse vai ser médico. Tô entendendo. Aí o cara era o foda, era o Thundercat, e ele, aquela cara de retardado, que era a minha cara, de óculos. Aí você entrava na faculdade de medicina, um nerd cheio de espinha, era esse cara que entrava. Só tinha vaga pra esse, se você não morresse estudando. Agora hoje não, hoje é o contrário. Tem as exceções. Hoje é assim, o cara não estuda porra nenhuma, o cara é um filhinho de papai. Aí o pai diz, vou botar na faculdade de medicina que ele não dá pra nada mesmo. É mais ou menos assim hoje. Então o esforço hoje é do pai pra pagar a faculdade. O filho vai lá passear, cara. Tem exceções? Claro. Tem gente que tá na faculdade particular e é incrível. Mas, então assim, isso é questão de demanda. Daqui a 10 anos o cenário não vai ser esse. Vai ser lotado de médico. E o que tá funcionando hoje não funciona mais daqui a 10 anos. Eu também sempre tive a ideia de inovar muito, sempre gostei de inovar. Quando eu era cirurgião vascular, eu queria fazer laser de varizes. Enquanto estava todo mundo injetando sangue, injetando líquidozinho para diminuir as varizes, eu já estava fazendo laser. Quando o pessoal estava fazendo laser, eu já estava fazendo ortomolecular. Então, aí fui um dos primeiros a fazer coaching. Enquanto estava todo mundo brigando pelas tecnologias médicas, eu já estava no YouTube. Então é mais ou menos por aí. Quando está todo mundo no YouTube, eu abri uma empresa de suplemento. E agora minha vontade é entrar no ramo do entretenimento da saúde, né? Fazer minisséries, fazer documentários. Olha aí, vai sair um autor aí, um ator da Globo, aí vai ser convidado. Quem sabe um longa-metragem. Já Hollywood aí contrata o homem, viu? Cara, é um sonho, sabia? E vai daí, né? Se eu for olhar a história do Stallone, não é muito diferente não, entendeu? Assim, o cara criou o próprio filme, criou lá, na hora que chegou lá pro diretor, o cara, não, mas você não... Não, só vendo o filme se eu for o ator do filme, o ator principal. E é que ele conseguiu. Daiane, você falou algo bem interessante agora que eu fiquei pensando, e que eu já disse isso aqui no podcast anterior.
a gente não tem que se formar uma coisa e morrer fazendo aquilo. Eu acho que a gente acaba ficando muito preso. E uma coisa que faz a gente ficar muito refém disso é concurso, dar um exemplo de concurso. Porque o concurso ele deixa você muito refém ali, você... eu quero aquela segurança de estar... Então, a instabilidade ela faz você estar em constante progressão. E a estabilidade faz você ficar naquela procrastinação. Isso. É o certo, é o certo, é o certo. Tem pessoas que não buscam não quer o duvidoso porque tem medo de não conseguir. Então, essa incerteza faz, como você acabou de falar, eu achei bem interessante, faz a gente buscar melhorar. E quando a gente busca melhorar, você acaba assim... se conhecendo, percebendo que gosta de fazer outras coisas. E não só aquilo, como você disse, tipo, eu sou personal. O Natan é personal. Tipo, no primeiro dia de aula eu já estava no estágio, dentro de uma academia. Foi onde eu conheci você, que eu conheci o Dayan, galera, em 2012. Foi quando ele foi meu aluno, né? Eu era estagiário da academia, o Dayan foi meu aluno, ele, a família inteira, a doutora Andréa, o Flávio. E eu fiz o Dayan, ele, como ele disse aqui, era coach. O Dayan inclusive, o Dayan fez um curso de coach com um dos maiores coaches do mundo. Tony Robbins, né? Oi. O Márcio Rocha também fez. E daí eu fiz muito curso. Esse cara, ele é responsável, ele tem uma participação muito grande na minha vida. Eu até agradeço por isso, Dayan, porque, tipo, aqueles cursos de oratória que eu fiz com vocês de inteligência emocional me ajudaram muito a despertar essa sede que eu tenho de buscar ser melhor. Por que eu não posso ser melhor? Por que eu não posso tentar aperfeiçoar uma ferramenta na qual eu não consigo? Tipo, a comunicação é uma ferramenta. Tipo, se eu sou ruim em oratória, faça um curso de oratória. Vá melhorar aquilo que você é ruim. Mas, Natan, você sempre foi um cara faminto. Isso é bom. Isso é necessário. A vontade... Mas sabe o que acontece, Ayan? Eu tô até refletindo muito sobre isso ultimamente. Não é que falte a oportunidade, mas as pessoas, muitas pessoas de periferia, como eu vim, elas são desacreditadas. E principalmente, elas mesmas se desacreditam nelas. É essa a questão, porque o meu é aquele velho estado que tem naquela música, rico cada vez mais rico e pobre cada vez mais pobre. Porque às vezes o ambiente que você vive, você acha que não consegue sair dali. Porque Isso. O ciclo que você convive, é isso que eu estava falando até ontem com a Josneira e com a Dilson. Quando você se cerca de pessoas que te agregam, aquelas pessoas te dão ideias que você pode usar no seu negócio e você vai se alavancar. E quando você não tem ninguém que te agregue, e aí como é que você muda? É aquela história, você sai daquela região mais carente, aí os teus sonhos continuam sendo parecidos com aquela região, cara. Então, assim, você tem que mudar, inclusive, os sonhos. A forma como você se vê, porque não adianta só... Existe uma coisa chamada de identidade. A identidade é como você se enxerga. Não adianta você dizer no espelho, eu sou campeão, se você não acha que é. Então, você tem que achar de verdade, entendeu? Lá no fundo você tem que acreditar. No fundo, você é aquela pessoa que estaria ali mesmo. Então, quando a gente fecha os olhos, ou pelo menos quando fecho meus olhos, eu visualizo muita coisa, cara. Eu visualizo milhares de pessoas, eu visualizo viajando pelo mundo, fazendo transformação nas pessoas. Eu acho que eu estou no caminho certo. Não é? Então é isso. Que eu penso a mesma coisa. Sério. Agora, vai ter gente do seu lado que vai dizer, me leva, brincando, me leva contigo. Beleza. Vai, deixa pra lá. E olha que interessante, galera. Eu disse que no começo do podcast que vamos falar sobre emagrecimento. Mas quando a gente fala de emagrecimento, existem inúmeros fatores. E o principal dele é o mental. Então a gente está falando um pouco aqui da nossa história para entender como a nossa mente funciona. Olha só, olha com o Natan, que tinha 92 quilos, hoje tem 75. Dayan, que era um cara também obeso, médico, como ele disse, fudido da saúde. Hoje está um cara totalmente transformado, bem fisicamente. Olha o que eu e Dayan tem em comum. A mentalidade. Como a gente pensa. Então, é isso que faz uma pessoa ter resultado. Então, antes da gente falar de emagrecimento, a gente falou um pouco dessa nossa história para vocês entenderem que emagrecimento é muito mais do que só chegar na academia, levantar peso e estar comendo salada ou estar comendo aquilo. Não é. Emagrecimento é sobre como você mentaliza isso, como você se vê, o quanto você realmente quer aquilo. Porque eu vi até esses dias um vídeo que não adianta só você querer, é levantar e fazer. Eu posso estar aqui sentado e falar, eu quero ir hoje para academia. Beleza, você levantou e foi na academia? Ou você só quis, só teve a vontade? Porque só a vontade sem ação não vai fazer o seu ter resultado. Você tem que morrer de fome por aquele objetivo, sabe, Natan? Você tem que ser obcecado por aquilo. Você quer emagrecer, mas também tem que ter um motivo para fazer aquilo. Qual é o motivo? Por exemplo, o meu motivo maior é se eu engordar, acabou a minha vida. Por quê? Porque acabou a minha missão, que é ajudar as pessoas a terem saúde. Então, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou inspirar alguém? Como é que eu vou vender meus produtos gordo? Tem gente que leva chifre e emagrece.
levar um chifre, aí você tá usando a dor pra emagrecer, né? Não, esse é um mês que a gente tá falando assim, qual é a sua... Não tem como não falar disso. O chifre é ótimo, pra emagrecer. Assim, é o que é que lhe motiva, como você acabou de falar. Que nem eu, tipo, hoje eu emagreci, poxa, eu peguei uma foto do antes e depois botei no Instagram. Eu com 75, eu com 92. Então, quando eu tô pensando em comer uma coisa, eu falo, ei, pera ainda, eu vou deixar de ser essa pessoa. Eu não posso, Natan. É o que você busca, é o que você mentaliza. Isso. Porque as tentações, ela vai existir. Como o Dr. Michel tá falando aqui anteriormente. Eu disser que eu não tenho minhas tentações, eu tenho, vou estar sendo hipócrita. A gente tem tentações, a gente tem vontade de comer um bolo, uma pastel, e é normal a gente comer. Agora a questão é a frequência que você está comendo isso. E aquela tentação é o seguinte, tentação é muito... Você olha pra tentação. Eu acho que quando você vê a tentação, você vai se perguntar. Cara, em vez de comer logo a desgraça desse bolo, se questiona um pouquinho, entendeu? Eu acho que não só em comida, mas em compra, em rapariga... Né? Tô falando rapariga pra quem é casado, né? Pra quem não é, pode pegar as raparigas também. Mas assim, olha pra qualquer coisa desse tipo aí, né? E diz, eu preciso disso mesmo? Aí se responder, preciso, ok. Eu preciso disso agora? Tá bom, preciso. E qual é a quantidade que eu preciso disso? Então quando eu olho pra um bolo e falo isso, vai que eu tô com muita vontade de comer. Eu faço isso comigo constantemente. Tô com muita vontade, beleza, então pega uma fatiazinha pequena, corta, come, esconde o bolo e sai de perto. Eu faço a mesma Então faz coisa. isso, cara. Agora, tá com muita vontade, come uma tora e guarda o bolo. Você não pode ficar sofrendo. O que não pode haver é sofrência. E outra coisa, eu penso muito assim, naquela coisa estilo mosca. Você vai lá, tá querendo comer uma coisa, vai lá, bica e sai voando. O problema é que as pessoas pegam e se atolam. Como uma fatia de bolo, quer duas, quer três, e amanhã vai... já que eu errei... Você falou agora que nem eu... Uma vez, eu não lembro o ano, né? Eu acho que foi 2015, 2016, eu fui em Brasília fazer um curso com Kai Green. Kai Green é um dos maiores bodybuilders no mundo. Ele é um top 2. O primeiro era o Phil Heath e ele era o top 2. Que ele nunca conseguiu ser o top 1. E eu fiz um curso com ele aqui em Brasília, no Brasil. O cara veio, o cara é fodástico. Ele falou algo que você acabou de falar. Um bodybuilder falou isso, Kai Green. Ele pegou e falou assim, imagina que você tá aqui sentado e tá aqui um bolo. Aí você quer muito comer esse bolo. Aí você fala assim, mas eu tô de dieta e não posso comer o bolo. Mas eu tô com muita vontade de comer esse bolo. Você vai lá e come um pedaço do bolo. Aí você fala, droga, fudi a porra da dieta, agora eu comi um pedaço de bolo. Aí você fala assim, já tá fudida, vou comer mais um pedaço. Aí você vai lá com mais um pedaço e você fala, droga, eu acabei comendo agora 2 pedaços de bolo, eu poderia ter parado no primeiro. Aí você tá aqui, ou ele fala assim, você tem 2 caminhos. Ou você para agora, por mais que já tenha estragado comer 2 pedaços, você para agora ali e sai de perto, mas não, você faz o quê? Já tá fudido mesmo, vou logo comer o bolo todinho. E no final das contas, você poderia ter parado no primeiro pedaço e quando você olhar, você comeu o bolo todinho. Tem uma coisa que ajuda nisso também, Nathan, eu faço muito isso, estar sempre alimentado. Quando você não tá com fome, você não fica tão sofrido quando vê um bolo. Por exemplo, eu hoje de manhã treinei e depois do treino eu comi 8 ovos, 8 ovos, 3 colheres de sopa de aveia e uma maçã. Foi meu café da manhã. Eu acho... Peido o dia todinho, né? Mas aí, cara, é o seguinte... não tivesse um bolo aqui agora, não ia ter essas vontades todas. Porque entendeu? você tá cheio. Agora você vai comer. Você não pode ficar... Você que tem um metabolismo mais alto, que já tá no processo de emagrecimento, tem que estar dando comida pra você. Dando comida, não é aquela exatamente. coisa que tem a obrigação de comer 3 horas, mas não fique com fome. Eu faço, exatamente, eu partilho mesmo. fome. Eu como em média, daí eu até imagino como é que alguém consegue, assim, pra ver como é pessoas, como é que tem, eu olho alguém, e tipo, às vezes eu falo com uma laminha, né, geralmente mulher, você comeu com, como foi, Natan, hoje meu café da manhã foi 2 ovos, com café e um pedacinho de queijo, eu olho assim, eu falei 2 ovos, rapaz, nunca que eu fico cheio com 2 ovos, eu como no mínimo 5. Eu não consigo comer, assim, vai de organismo para como você acabou de falar. Isso é algo muito individual, porque eu sei o que é a minha saciedade, o quanto eu preciso para eu me saciar. Porque não adianta eu comer também um ovo e ficar com fome. O problema é que eu mina dessas vezes, que comeu 2 ovos de manhã, de noite, 10 da noite, comeu uma pizza, sei lá, comeu alguma coisa à noite antes de dormir, e aí tá cheio de comida ali ainda, ele não tá... Mas assim, eu acho que quando você não tem fome, quando você deixa você sempre bem, satisfeito, é mais difícil essas coisas acontecerem, né? Você fica mais... Até porque quando você tá com fome, você deixou seu corpo ficar com fome, vai ser mais fácil você pegar uma coisa já pronta, né? Você vai ter tempo de preparar um legume, assar uma carne? Não vai. Você vai abrir a geladeira e vai pegar o arroz que já tá ali no Tupperware, vai botar ali uma carne, uma lasanha pronta que veio do micro-ondas, tudo é mais rápido. Hoje eu partilho esse ponto de vista, Dani, de que às vezes a gente pode usar muito como justificativa de eu não tenho tempo.
Eu discordo disso. Totalmente. Tipo, eu faço o meu almoço em 20 minutos. Até porque, geralmente, quase todos os dias eu tenho só 1 hora para almoçar. Que é de meio dia até... de 1 hora até as 2 horas. Qualquer pessoa faz uma refeição em 20 minutos. Então, eu chego aqui em casa, o que é que eu faço um dia antes? Eu já deixo batata doce cozida. Então, eu chego ali e já pego uma batata doce. Aí, eu pego um frango, faço ali rapidamente. Ou na airfryer, eu faço aqui com azeite na frigideira. Ou eu faço logo ali 8 ovos, que já Cara, como eu 8. tô virando fã. Propaganda gratuita aqui, mas, Não cara, é muito bom. Abriu, botou dentro, fechou, 5 minutos, pronto, tá pronto. Não, que 5 minutos, cara. Depende. Eu faço esse filé do frango bem fininho, que é pra ficar mais rápido, entendeu? Quando eu tô... É isso, é estratégia. Eu faço o filé do frango bem fininho. Eu não gosto muito de peito de frango, não. Acho meio sem gosto. Eu gosto muito de peito de frango, porque eu boto pimenta. Então, assim, eu faço bem rapidinho. Aí, qual é a desculpa de uma pessoa... Principalmente as pessoas que têm poder aquisitivo melhor e tem secretária em casa. Sim. Aí é moleza, né? Aí a secretária fala, você chega em casa, a comida já tá pronta, e por que você não segue uma alimentação balanceada? Por que você não consegue melhorar isso? Assim, é meio complicado. Às vezes eu até falo isso com alguns amigos que eu conheço que são próximos, que tem secretária em casa, que tem quem faça a comida. Tipo assim, você não tem a justificativa de falar, eu não tenho tempo, porque você não precisa fazer. Diferente de quem tem que fazer a comida. E aí, porque, é por isso que eu até falo. Isso é até a pergunta que eu vou lhe fazer. No seu ponto de vista, né? Quais são os pilares mais importantes que fazem com que uma pessoa que está com 130 quilos consiga emagrecer? O que é essa realmente... Natan, o pilar fundamental, aí é informação de ouro para você que busca emagrecimento. Daí agora vai falar informação de ouro. Quais os pilares mais importantes, no ponto de vista do Dayan, que uma pessoa tem que fazer para conseguir emagrecer? Cara, sempre que eu penso nesse quesito, é muito difícil a gente dizer X pilares, porque toda vida que eu penso vem mais um, vem mais outro. São muitos, né? Mas eu vou tentar dizer os mais importantes. Primeiro de todos eles é o emocional, sem sombra de dúvida. É por isso que justifica o fracasso tão grande da redução de estômago. Por quê? Porque a grande maioria, o que é que acontece? Faz uma cirurgia, opera o estômago, mas não opera a cabeça. Fica com cabeça de gordo e com pouco estômago. Aí o que acontece? Seca, emagrece, mas com a cabeça de gordo. E o que é que ela faz? Ela arruma métodos para burlar. Então o cara vai muitas vezes burlar essa compulsão, que é uma questão emocional, com bebida alcoólica, muito comum. A gente tem visto muita, principalmente mulher, voltando a engordar e virando alcoólatra. Oxi. Depois de redução de estômago. Fora que geralmente fica bem mais velho, cai pele, cai cabelo, fica aquela coisa doentia. Existem exceções, claro, existem exceções. Mas é uma coisa feita para poder gerar dinheiro, muitas vezes, para a indústria da cirurgia, a indústria da doença. Porque se realmente você fizer um trabalho emocional bem feito, o cara emagrece, aí não vai precisar da redução. Adilson é exemplo disso. Viu, galera? Primeiro convidado do podcast, o primeiro convidado do Adilson fez 5 anos de bypass. Ele fez bariátrica também, tá com 5 anos. E eu até apresentei aqui, quando eu trouxe o Adilson, eu falei de um artigo, onde ele pegou, nesse artigo, esse estudo pegou quase 4.000 pessoas, e de 4.000 pessoas que fizeram bypass após 5 anos, o estudo foi feito analisando essas pessoas durante 5 anos. Apenas 3% desse número conseguiram obter emagrecimento. É isso aí. O Adilson está nesses 3%. Ele acertou. O Dayan complementou aqui o que eu disse no primeiro podcast. Aproveita e deixa o link pro pessoal assistir o vídeo dele. Exatamente. Uma pequena maioria, 3% de quase 4.000 pessoas. Poucos conseguem manter. Depois de falar do pilar emocional, o segundo pilar é o alimentar. Né? Então você precisa entender o que comer. Saber o que colocar na sua boca, e vai muito mais além de contar caloria, vai muito mais além de comer pouco, fechar a boca. Eu gosto de uma metáfora que a gente diz assim: como é que você vai pegar um carro e ir do Rio de Janeiro para São Paulo e você quer ir mais rápido, né, usando menos gasolina? Não tem condições. Se você sabe que do Rio para São Paulo você gasta um tanque, como é que você vai correr mais, forçar mais o carro, que é o que as pessoas fazem nas dietas? O que é que elas fazem? Elas treinam mais e fecham a boca. Então é como se você pegar um carro e você deu mais potência com menos combustível. Então o que vai acontecer? Esse carro vai estressar o motor. E com a gente é a mesma coisa, você vai estressar a cabeça e as adrenais. Vai produzir mais cortisol. Quando você produz cortisol, você quer o quê? Energia imediata para luta ou para fuga. E aí você busca no carboidrato. É por isso que a pessoa que come pouco e treina muito, ela se estressa e quer doce. E quer essas coisas. Então, você precisa entender que a alimentação, esquece o negócio de contar caloria, de pesar. Você vai olhar o quanto o segredo do emagrecimento está em você domar um hormônio no nosso corpo chamado insulina. A insulina é aquele hormônio produzido pelo pâncreas que faz o açúcar entrar na célula. Quanto mais açúcar você come, mais você produz insulina para jogar o açúcar dentro da célula.
Então qual é o segredo? É botar açúcar no sangue devagarinho. Como é que você coloca isso? Com alimentos com baixo índice glicêmico. Ou seja, alimentos que jogam esse açúcar no sangue, mas devagarinho. Ou seja, você está domando a insulina. Você vai ter insulina, mas vai ficar ali, ó, entre 5, 6, 7, 8, por ali. Então não é a glicemia, não é a caloria, é domar a insulina. Porque quando tem muito açúcar no sangue, a insulina joga para a célula, mas joga para a gordura, para a papada, para o fígado. Você fica gordo, você fica cheio de acúmulo de gordura também. Então quais são os alimentos que fazem essa insulina ficar mais calma? Principalmente verduras, legumes, proteínas e gorduras. Quando eu falo de gordura, gorduras boas. Não é a fritura com óleo vegetal. É a gordura da banha de porco, do óleo de coco, das carnes, que já foi demonizado. É isso que eu ia falar. Mas hoje não, já foi provado que a gordura saturada não faz mal. O grande problema são as gorduras trans, da margarina, do óleo de cozinha, é veneno. Do sorvete, as pessoas não entendem que o sorvete tem gordura. A indústria alimentícia, ela consegue juntar o açúcar e a gordura no mesmo alimento. Coisa que a natureza não faz. Os alimentos da natureza são individualizados. Você tem um gordo, você tem um abacate gordo, você tem uma banana doce, você tem um sal salgado. Então, a partir do momento que você coloca esse tipo de alimento, você consegue emagrecer. Então, segundo pilar, alimentação. Terceiro. O terceiro é exercício físico. Não tem como não ser. O exercício físico, as pessoas pensam também que é uma continha. Ah, eu vou agora comer isso aqui de caloria e vou treinar. Cara, não vai bater nunca essa equação. Porque você vai morrer de treinar para matar uma coxinha. Não é por aí. Não é. Então vai funcionar a atividade física, principalmente além da queima, a parte mental. Você vai ficar cheio de dopamina e você vai ter menos vontade de usar o alimento como um calmante. Então eu não preciso ter uma castanha dessa, um alimento, um bolo. Tem gente, eu falo de mulher porque tem muita mulher que me acompanha. Mas nas minhas alunas, nas pesquisas que a gente faz quando eles entram nos nossos cursos, 75% tem o alimento como uma companhia. Um alimento para mim, se fosse uma pessoa, era como um namorado, era como se fosse uma amiga. Então, quando você está cheio de dopamina, treinando, você não precisa disso. Então, você jogar aquilo no sangue todo dia. Fora que você desenvolvendo a massa muscular, você tem uma célula, que é a muscular, que usa muito mais energia do que a própria gordura. Então você vai gastar mais. Então, para dizer, eu acho que 3 pilares principais são alimentação, treino e emocional. Colocaria um quarto aí, claro que se a gente for falar espiritual, são inúmeros. Mas o quarto pilar é o pilar social. Você andar com as pessoas certas vai fazer você conquistar tudo que você quiser na vida. Então, se você só anda com gente mais gordo do que você, que só come porcaria, que tem hábitos ruins, você vai ser muito difícil conseguir ser uma pessoa saudável. Isso é na vida financeira, isso é nos relacionamentos, isso é no estudo. Você geralmente se parece com a média das pessoas, das 6 pessoas que você mais convive. E você falando agora sobre o pilar do treino, Dayan, eu acho algo bem interessante. Quando fala sobre treino, o que é bem interessante? As pessoas, elas pensam que na academia é assim, ó. O professor passou para mim aqui 1 hora, então eu tenho que treinar durante 1 hora. As pessoas pensam que quando o professor prescreve ali 4 de 12, muitos acreditam que é assim, eu tenho que fazer 4 de 12. Aí vai lá e faz 12 repetições e fica ali 2 minutos no celular. Aí depois vai mais 12 repetições. Eu até costumo falar para os meus alunos, não é sobre 12 repetições, até porque não tem um número exato. O músculo, ele não vai falhar no número exato. É sobre você treinar e mentalizar. Treinar é mentalização. Como é essa mentalização? Quando você vai treinar, esqueça tudo ao seu redor. É você se conectando com sua musculatura. É atenção plena, É que nem eu vou fazer com um supino reto. Tipo, eu tô aqui no supino reto aí, ó. Quando eu começar a fazer o supino, sou eu com o meu músculo. Eu falo assim, 1, 2. Você conta e vai sentindo. Aí tá começando a arder. A partir da 7ª, tá começando a queimar. A partir da 8ª, caramba, o músculo tá agora fadigando. Agora vai na 12. Eita, eu não sei se aguento mais. E começa Então você conversa com a sua musculatura. Então dessa forma você consegue atingir o seu máximo. E quando você termina, você fala, caramba, tô com 0 forças. Isso é treinar de verdade. Treinar é dar... Não é sobre o tempo. Eu tenho que treinar 1 hora. Eu tenho que fazer 5 exercícios para um grupo. Não é isso. Se você fizer dois exercícios, Dayan, para um grupo muscular, treinando dessa forma, com a intensidade é isso. É você manipular todas as variáveis dentro de uma sessão de treino. Quais são essas variáveis, Natan?
número de séries, tempo de descanso, repetições, cadência e o método aplicado. Quando você junta tudo isso e faz de forma eficiente e mentalizada, porque treinar não é só chegar ali, a pessoa falou que é 4 de 12 e eu vou fazer 4 de 12 e vou ter resultado. Então, por isso que muita gente treina e não tem resultado. Aí a pessoa fala, eu me alimento super bem e eu treino e não tenho resultado. Eu garanto que se uma pessoa, eu já até digo isso para os meus alunos, é impossível eu digo isso porque tente fazer isso aí você. Uma pessoa que treina de verdade, que faz isso como eu disse agora, vai para a academia treinar, se alimenta bem, como você acabou de falar, esses pilares da alimentação, e mantém constância se não tem resultado. É impossível, Dayan. Quem faz isso sabe que tem esse resultado. Tem uma deficiência, uma doença. Algum problema hormonal. Mas se a pessoa está saudável, não tem um problema hormonal, não tem uma deficiência, e treina bem de verdade, sai da academia esgotado e se alimenta bem, a pessoa que faz isso, ela tem resultado. E detalhe, mesmo que tenha um problema hormonal, ela pode não chegar no que ela queria, mas ela vai ficar melhor do que o que está. Com certeza, porque o corpo muda. O corpo da gente, ele é muito inteligente, ele responde a estímulos. É que nem uma pessoa que tem condromalácia patelar ou tem qualquer outro problema que eu bato muito nessa tecla. O corpo, como é que o corpo vai pensar assim? Como é que eu vou melhorar algo se essa pessoa não está usando o corpo para nada? Por isso que um sedentário ele sente muita dor. Ele sente muita dor articular, ele sente muita indisposição, porque o corpo dele está preguiçoso. E o corpo dele vai ficar disposto para quê? Se esse cara não usa essa energia para nada. E sabe o que é o pior, Nathan? É porque a gente vive uma época em que assim, muitos médicos não treinam, não sabem como é aquilo. Aí o paciente vai com dor, por exemplo, condromalácia. Aí o que é que ele diz? Olha, nada de academia. Aí o paciente é tudo que ele queria. O médico está me proibindo de treinar. Então ele não entende que às vezes você treinar melhora aquela condição, né? Uma bursite, às vezes porque melhora. Essa questão, o corpo ele precisa de estímulo. O corpo, né, é como você acabou de falar assim, quando a gente está treinando, é como se a gente tivesse um momento de fuga ou caça, voltando para a pré-história. Então, se eu não estimulo o meu corpo para melhorar isso, aí eu buscar essa necessidade, essa dificuldade para eu melhorar, porque o corpo ele melhora diante de uma dificuldade. Então, a gente tem que ter essa... Por isso que a gente fala da constância. Porque, assim, existe uma progressão também. Tipo, se você começou a treinar hoje, você pega vai fazer um supino reto, ou então um leg press e bota 100 quilos. Então, você vai ter uma progressão ali. Depois de uns 3 meses, aqueles 100 quilos vai ser leve. Interessante você falou aí que, assim, por que a musculação é tão boa? Porque musculação que eu falo treino, né? São pitadas de estresse pontuais todo dia, né? E a gente chama isso de hormese. Ou seja, por que a sauna é tão boa? Porque é uma pitada de estresse. Você vai pra ali... A sauna também... Eu não sabia, a sauna faz isso. A sauna é excelente, ajuda a emagrecer, ajuda a melhorar a pressão, a acalmar. Tudo que é uma pitada de estresse pontual te ajuda. Agora, o problema é que as pessoas estão tendo o dia inteiro de estresse com o trabalho, com a alimentação, com a cabeça, excesso de atividade física. Aí dá o que a gente chama de inflamação crônica. O bom é a inflamação aguda do treino. Esse é bom. Claro que se você treinar também 3 horas por dia, começa a treinar demais, aí já vem a overtraining, já vem aquela coisa... É porque assim, a gente tá batendo nesse tempo, que a galera hoje, quem é que não quer emagrecer, né? É como até são teclas que eu bato muito, quem é que não quer ser magro? Uma pessoa que Só fala minha mãe quer engordar. Lá no crato. É diabética? Não, ela é seca mesmo. Seca. É porque ela é magra, né? Assim, mas tipo, quem é que é gordo e não quer ser magro? Acho que todo mundo quer emagrecer, até porque emagrecimento é saúde, entendeu? Assim, aí pra você emagrecer, você tem que abdicar. E esse é o ponto X, né? Eu gosto muito. As pessoas não querem abdicar. Eu acho muito interessante uma fala do Sérgio Bertolucci, né, amigo nosso aqui. E ele diz assim, as pessoas não é que não queiram um abdômen trincado. A maioria quer. Não quer pagar o preço do abdômen trincado, cara. Mas eu não faço questão. Não, você faz. Se você ganhasse de presente, você queria. Você não queria um abdômen? A galera compra camisa, rapaz, não é. Mas essa era digital, ela cria 2 versões das pessoas. Hoje em dia, quem é que a gente vê que se propaga tanto na internet? Querendo ou não, são o nudismo em si. O nudismo em si, ele propaga muito essa questão da repercussão na mídia. Então, assim, são fatores que as pessoas olham e falam assim, aquela modelo tá muito bonita, porque o corpo dela tá esculpido. Aí as mulheres começam a querer ter um corpo esculpido. Tipo, quem é que não lembra que quem era bombástico aqui na internet? Que todo mundo queria ser as paniquetes. Era. Em termos das paniquetes aqui, toda mulher falava assim, eu quero treinar pra ser uma paniquete. Antigamente era Gretchen. Aí você foi bem... Fui longe. Rita Cadillac e a minha época é Rita Cadillac e Gretchen. Então, assim, antes as mulheres, elas criam... O padrão vai mudando. Vai. Porque a mídia vai criando isso. Então, hoje as mulheres querem uma perfeição na qual não existe. Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu não sei se é porque eu tô ficando mais velho, mas
eu acho que o modelo atual que estão criando aí na internet de mulher, cara, tá ficando meio esquisito, sabe? Uma mulher mais forte que os homens, uma bunda dura, eu acho que aquilo tá virando mais macho que muito macho, cara. Aí os homens tudo de barbinha assim parecido, essa tu não tá tanto não. Mas os não, as barbinhas assim, bicho, tudo. Aí o cara todo cheio de óleo, não sei o quê. Porra, bicho, acho que a galera tá. Você viu uma mulher, eu sou fã da Paula Oliveira. Eu acho uma das mulheres mais lindas do Brasil, do mundo. Ela é feminina, cara. Ela tem a sua gordurinha no lugar certo. Ela tem. Sem exageros de. Sabe, eu acho que virou um. Tipo Graciane Barbosa, né? Sendo um elogio, assim, né? Mas... Meu irmão, ali já mudou de categoria. É essa questão assim. Todo mundo busca um perfil e se identificar. Só que assim, as pessoas elas acabam se enganando muito em querer parecer com aquela pessoa, em querer ter um corpo parecido, mas não quer pagar o preço como você acabou de falar. Entenda que uma pessoa que tem um corpo ali totalmente esculpido, ela enfrenta inúmeros fatores. É porque assim, a gente vê muito fácil, a pessoa tá aqui, ela treina vamos falar, eu não queria falar, mas a linguagem muitos usam anabolizantes. Isso. É uma linguagem, eu evito muito falar sobre isso aqui nas redes sociais, mas a verdade é essa. Então assim, você nunca vai ter o resultado, eu costumo até falar, nunca queira uma pessoa normal não deve querer se comparar com bodybuilder, daí. Sim, totalmente é outro universo. Então é um erro que eu vejo isso frequentemente. O que é o erro frequentemente? As pessoas querem fazer o que um bodybuilder faz. Isso. Querem comer o que um bodybuilder come. Querem comer na quantidade que um bodybuilder come. Entenda, bodybuilder é uma profissão. O cara, ele é bodybuilder. Esporte, né? É um esporte. De alto rendimento. O treino dele é o trabalho dele. Então ele trabalha para aquilo. Isso. Então ele trabalha um ano inteiro para ter ali um minuto no palco. Então, aquele é o trabalho da vida dele. Então, o problema é que ele tem uma vida inteira de treino, alimentação e as paradas que ele tem que tomar para chegar no nível que ele chega. Só que tem pessoas que acham que somente com... eu quero fazer uma alimentação, quero fazer um treino, quero ficar aqui naquela pessoa. Eu costumo até falar assim, vamos entrar para a realidade. Será quem é que você busca como referência? Lógico que a gente consegue sim. O corpo ele tem um limite. Tem uma galera aqui que tem umas referências muito exageradas. O corpo ele tem um limite. A mulher tem 180 quilos, aí qual é a referência? É Gisele Bündchen. Daí aí, o assunto aqui é muito aleatório, eu acho massa isso. Você acabou de me fazer eu lembrar um ponto muito importante. Cara, e isso daí, assim, eu fico pensando assim, como pode? Uma pessoa chega na academia e fala assim, eu quero emagrecimento. Tá com 120 quilos. Beleza, quer emagrecimento. Daí, como é que eu vou passar um exercício isolado para glúteo para essa pessoa que precisa emagrecer? Ela pode ter o glúteo que ela for, o tamanho que for, não vai ficar visível. Sim, sim. Porque a camada, a densidade de pouso está muito elevada, está muito grande, não tem músculo que apareça ali. Aí como é que eu vou passar um exercício isolado com baixo gasto energético para aquela pessoa que quer emagrecimento? Nathan, como também, me corrija se eu estiver errado, uma mulher muito sarada e seca, é difícil também aparecer o glúteo, né? Porque também tem uma certa, tem que ter uma certa gordura. O que é glúteo? O glúteo é gordura também, gordura não é só também. Bodybuilder tem só músculo no glúteo. Não é à toa que ele fica com glúteo fibrado, bodybuilder. Cara, o cara conseguir deixar o glúteo fibrado. Fibrado, essa é a questão. Porque uma pessoa normal, o que é uma pessoa normal? É um negócio broxante da porra também, né? Você chegar num motel, a mulher tá lá, fica de 4, aí o glúteo fibrado, cara. E, meu irmão, isso aqui é um ser humano, não. Isso aqui é uma cabra. Por isso que, por isso que bodybuilder se relaciona com bodybuilder, você tá entendendo? É mesmo, é? Dificilmente você vê uma mulher bodybuilder que tudo peidando junto, tomando whey junto. É porque não aguenta não, porque partilham da mesma ideia, entendeu, Dayan? Então, assim, não tem como. O problema das pessoas é elas olhar quem você busca como referência e se basear. Aí volta nessa questão do treino. Como é que uma pessoa gorda que quer emagrecimento, o que é que ela deve fazer no treino, numa academia? O mais indicado para uma pessoa que busca emagrecimento? A associação de treino resistido, que é a musculação, com aeróbico. Nathan, e o que é esse treino resistido? Exercícios multiarticulares. Nathan, quais são esses multiarticulares? É o básico que muita gente deixa de fazer. Agachamento, empurra e puxa. O que é o puxa? Barra fixa, você faz direto. O que é o empurra? Flexão, apoio de frente. Não. Empurra, flexão. Flexão no chão, você está empurrando o chão. Barra fixa, você está se puxando. E agachamento. São 3 movimentos básicos que a gente usa no nosso cotidiano. Você usa todo dia o agachamento para sentar no vaso sanitário. Por sinal, tem um aluno teu que nunca fez agachamento, flexão e tá fazendo agora, tu sabia? É essa a questão. Eu estou em cima disso, dos princípios básicos de exercícios multiarticulares que tem um grande gasto energético. Porque um exercício multiarticular, Dayan, é multiarticular.
Você usa muitas articulações, muitos grupos musculares para executar o movimento. Quando você agacha, você usa tudo do membro inferior. Agachamento, né? Um agachamento ele usa glúteo, ele usa posterior, ele usa os vastos laterais mediais e usa panturrilha. Tudo. E ainda trabalha o core também, entendeu? Não é à toa, Will, que aquele cara... esse é o Will. Não é à toa, Nathan, que aquele cara do Capitão América parece que treinou pra ficar grande no filme, né? Os caras Ele treinou só agachamento pra perna. Eram 10 séries de agachamento, cara. Então, se você for olhar, tem aquela galera que pedala, aqueles caras que são de spinning, os caras que são profissionais, os caras têm umas coxas, uns glúteos fora do normal. Então, assim, para emagrecimento, eu costumo bater muito nessa tecla. Aí, quando eu vejo na academia uma pessoa que tem 120 quilos fazendo um exercício isolado para glúteo, ou então se matando só no exercício isolado, que é um monoarticular para tríceps. Perdendo tempo, né? É uma perda de tempo. Eu poderia estar fazendo essa pessoa fazer um exercício bem com gasto calórico bem mais elevado, um gasto de energia, onde ela vai gastar muito mais energia fazendo aquele movimento, e aquilo também vai fazer o corpo dela ficar gastando energia pós-treino também. Nathan, então por isso, cara, talvez, você dando essa explicação das multiarticulações, talvez seja tão difícil também não emagrecer demais fazendo calistenia. A calistenia tem um limite, assim, eu costumo até falar, porque assim, eu vendo a consultoria da Dayan para treinar em casa. Eu vejo muita gente vem falar, treinar em casa emagrece. Emagrece sim, contudo, existe uma tolerância. Você pode obter resultado no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Depois do terceiro mês, Dayan, você vai faltar coisas para tornar dificuldade, para ter a progressão. Você vai ter que estudar bastante. A calistenia é peso corporal. Você pode ter... Uma pessoa sedentária que começou... Tipo, eu digo isso que na faculdade, quando eu estava na faculdade, eu defendi meu estudo, meu artigo, e o TCC foi sobre isso. Foi exercício resistido na prevenção da obesidade. Então, eu bati em cima do emagrecimento. Uma pessoa que é sedentária e começa a caminhar, Dayan, ela começa a caminhar todos os dias pela manhã, e ela começa a melhorar a alimentação, ela começa a emagrecer no primeiro mês. Ela começa a emagrecer no segundo, e começa a emagrecer só até o terceiro. Depois do terceiro, ela começa a dar uma declinação, ela começa a parar de perder peso. Tipo platô, né? E chega no platô. Natan, e o que é que ocasiona isso? Num estudos que eu li, o que é que apresentava? E o que acontece? O que fez ela emagrecer, na verdade, não foi o aeróbico. E, consequentemente, quando a pessoa começa a treinar, ela começa a se policiar na alimentação. Então, ela começa a diminuir a ingesta calórica. Assim, ela começa a controlar mais o que ela está comendo. Ela pensa assim, como eu estou ganhando de manhã agora, eu vou parar mais de comer isso e aquilo. Então, o fator principal que faz ela emagrecer é o que ela está comendo. Porque o gasto energético que ela vai ter na caminhada, ela vai gastar só durante a caminhada. Por isso que assim, um aeróbico moderado de baixa, um aeróbico moderado de baixa intensidade, faz você perder só durante a prática. Nathan, eu vou fazer 1 hora de esteira caminhando, beleza. Você está perdendo durante 1 hora de esteira. Parou de fazer a esteira, o corpo volta a estado normal. Você não conseguiu ficar em déficit ali depois, não. Agora, se você fazer um HIIT, que é High Intense Interval Training, você consegue o quê? Perder tanto durante como 18 ou até 24 horas depois, que você vai aí deixar a sua taxa metabólica basal de repouso. O corpo é como se fosse uma fogueira, para a metáfora que eu uso. É uma fogueira. Quando eu estou no aeróbico moderado, de baixa intensidade, a fogueira está ali, a alturazinha normal. Quando eu parei de fazer a caminhada, a fogueira se apaga. E o que é que você indica, por exemplo, para quem já emagreceu, mas quer só dar uma enxugada um pouquinho mais? Você quer associar a hipertrofia com não aumentar a gordura abdominal? Porque esse é o desafio, né, Nathan? É você continuar hipertrofiando sem crescer barriga. Eu posso até falar que é o que eu estou agora lutando. É uma lutância minha agora, que eu tinha 92 quilos, eu consegui agora tá com 75. Eu agora quero melhorar mais a performance, quero obter hipertrofia. E, Nathan, qual é um dos fatores principais que eu não sabia daí? Eu comecei a estudar muito agora sobre, e ele é muito relevante, e a gente acaba achando que não. É o sono. É necessário dormir, Dayan. O corpo precisa de descanso para ele recuperar, para ele se regenerar daquele desgaste que ele obteve durante o dia. Então, um dos fatores que fazem com que as pessoas não conseguem obter tantos resultados é não dormir o suficiente. É o repouso. Tipo, eu durmo em média de 4, 5 horas por noite. Então é muito pouco. É muito pouco. Eu deveria dormir 8, entendeu? Assim, mas como eu tenho uma rotina que eu acordo todos os dias 4h30 da manhã para dar aula às 5, então eu acabo dormindo muito. Então eu teria que dormir 9 horas da noite. E é o ideal. Não dá não, Nathan? Eu tô tentando isso. Eu já tô indo para 10h30, 11 horas. Às vezes eu tento me deitar 10. Então, Nathan, um dos fatores que você acha que é exatamente é o sono. Tanto o sono, como aumentar também a associação do aeróbico com a musculação. Tipo, eu consegui emagrecer 18 quilos durante 20 semanas só com alimentação e treino resistido. Mas você acha que o aeróbico com a musculação é de alta intensidade ou moderada? Essa é a questão. Não existe uma forma de bolo. Isso é muito individual, né? Se eu falar aqui pra essa galera, faça um HIIT
façam ali um HIIT de 32 minutos, 60 segundos ativo com 60 segundos passivo e treino musculação vai ter resultado, eu vou estar sendo um prepotente aqui. Porque eu não sei quem é você, eu não sei quem é a sua patologia, eu não sei como você se encontra agora. Porque o treino ele tem que ser individualizado. É melhor cada um ir sentindo, né? E o seu assim, professor orientando. Por isso que é necessário o atendimento. É que nem se vai um nutricionista também, assim, é um direcionamento, tipo... O emagrecimento, ele nada mais é do que ter uma informação, tipo, para emagrecer eu tenho informação ampla. Ó, para emagrecer são esses pilares que você falou, ó, emocional, alimentação e treino. Isso. Pronto, você vai emagrecer fazendo esses pilares aí. Você tendo esses pilares, você emagrece. Agora, para eu melhorar esse emagrecimento, para eu melhorar a performance, a hipertrofia, então eu tenho que começar agora a ser mais minucioso. São ajustes finos. São ajustes finos. E aí onde entra um atendimento personalizado, é onde entra uma alimentação mais alinhada, mais de perto com aquele profissional, você consegue aperfeiçoar isso. Mas para eu ter uma perda de forma significante geral, eu pegar aquela informação que, tipo, aquele cara... É o que você faz. Você emagrece as pessoas. Porque você, mostra agora o ajuste fino não vai ser comigo. Agora o ajuste fino não é com você. Eu vejo assim, como uma escultura, né? Você tá aqui com a escultura, aí tá aí, eu cortei isso aqui, fiz o formato e pronto, agora eu tô bem. Agora pra chegar nessa pinturazinha aqui... Pronto, aí já é outra profissional. Aí tem que ter um pincelzinho mais específico, Perfeito. Tem que ter um negócio mais... Essa é a questão. Existem etapas e processos, e a gente tem que entender que cada um exige algo necessário. Então não tem como... Com apenas, então quer dizer que só seguir essa dieta e só treinar aqui, eu vou ficar com o corpo perfeito. Não, mentira. Você não vai conseguir entregar isso, eu não vou conseguir entregar isso. A gente vai conseguir entregar o emagrecimento. O que é o emagrecimento? É um cara que sai de 130 quilos, que é obeso, e vai para 60, 70 quilos. E ele agora se torna magro. Agora esse cara quer alta performance. Agora aí é outro caminho. Então agora é outro produto que eu posso ter, que eu vou te oferecer. Então é um acompanhamento mais de perto, é uma mentoria, onde eu vou estar contigo ali, pessoalmente aqui, via... celular ou com a live, onde eu vou falar, vem cá, fulano, tu tem que melhorar isso agora. Você faz isso, né, Natan? Faço isso. Aproveita e deixa o link aqui embaixo, né? Quem quiser ou não. Eu tenho um site, o link do site, né? O link do site. Aí bota o link meu do videomaker aí, vamos ver se esse videomaker é desenrolado. O cara é bom, viu, Daí? O cara é bom. Então, assim, o emagrecimento, Daí, nada mais... assim, ele é um bicho de sete cabeças para quem não tem a informação. Mas quando a gente consegue ter assim, tipo assim... Um amigo meu até falou assim, em janeiro eu fiquei restrito, eu fiz um desafio comigo em janeiro. Eu quis fazer esse desafio. Então, qual foi esse desafio? Eu fiquei um mês sem pizza, sem bolo, sem hambúrguer, sem refrigerante e teve uma outra coisa que eu não lembro. Eu fiquei sem 5 coisas em janeiro. E eu falei assim, eu vou ficar 5 meses. Aí tem gente que botou assim, e tu vai aguentar? Eu falei, mas por que eu não vou aguentar? E aí tu vai comer o quê? Eu falei... Meu povo, eu fico puto quando alguém diz, e vai comer o quê? Vai comer o quê? Eu falei, meu tanto povo, de coisa que tem na natureza. Não é isso. Quando eu falei assim, eu vou ficar sem pizza, sem bolo, sem hambúrguer, sem refrigerante. Aí, vamos botar essas 4 coisas. Aí a pessoa, e tu vai comer o quê, Natan? Eu falei, e tem só isso pra comer? E não tem frango, não tem ovos, não tem salada, não tem frutas, aí diversidade gigantesca de frutas. Peixe. Isso demonstra o quanto a nossa população não conhece realmente os alimentos. Porque, na verdade, a maioria não conhece. Por exemplo, se você falar para uma grande parte das pessoas o que é açafrão, elas não sabem o que é um tempero, a cúrcuma. Né? Então, não usam os temperos no dia a dia, usam o quê? Usam um tempero pronto. Então as pessoas não sabem misturar os alimentos, não sabem fazer, não conhecem. Às vezes é a acessibilidade também, né, Dayan? Vamos a um outro pequeno fator. Sim. Pensar na questão da acessibilidade. Onde eu encontro isso também? Mas eu falo até da acessibilidade do conhecimento, sabe, Natan? Eles já estão disciplinados e doutrinados a conhecerem só aquelas prateleiras do supermercado. Porque tem a prateleira dos legumes e das verduras lá que muita gente nem anda. Conhece o tomate e tal, mas... O básico, né? Rapaz, é um negócio impressionante. Não, é isso que eu fiquei mais... Abobrinha. Muita gente não conhece a abobrinha. Aí, assim, a gente fala assim, Natan, mas como é que a pessoa vai conseguir ficar um mês sem comer, assim... Sem comer pizza, sem arroz. Assim, eu fico... Como eu vou viver sem arroz e sem pão? Agora, você acabou de ficar puta, agora eu é que fico. Como é que quando eu falo assim, eu fiquei sem um pão, outra coisa foi o pão. Eu vou ficar sem um pão, vou ficar sem um arroz. A pessoa fala... Então vai almoçar o quê? Vai comer vento? Vai comer luz do sol? E eu falei, eu não posso comer proteína com salada? É assim, é porque tradicionalmente no Brasil a cultura da gente é o quê? Arroz, feijão, macarrão. Eu vou falar, na verdade, galera, olha como é o prato do pobre. Existe sim, quem falar que não existe tá mentindo. Eu venho da periferia e eu sei como é essa diferença que tem gritante de um prato um prato do pobre e um prato do rico. Natan, Dayan, como é um prato do pobre?
Amigo, é 5 colheres de arroz. Às vezes não é nem prato, é uma bacia. É uma bacia, eu comia numa bacia. É 5 colheres de arroz, 3 colheres de feijão, pega logo meio mundo de farinha e bota dentro, mexe ali a farinha com arroz e com feijão, depois bota meio mundo de macarrão e bota 2 ovos dentro. Morreu. Ou um pedaço, ou uma coxa de frango. Esse é o prato do pobre. E um pedaço de rapadura. Morreu, tá feito. Como é o prato de um rico. 200 gramas aqui de filé aqui do carne, bota dentro do prato. Aí pega ali um pedaço, 2 colherzinhas de arroz ali, um pedacinho de batata, um pedacinho de alguma coisa. Morreu. Porque a proteína é cara. Carne é cara. É difícil, mais difícil pro pobre, né? Então, assim, pro pobre, eu digo isso porque eu venho dessa realidade. Eu sei como é isso porque eu vivi isso. Como diz Mário Sérgio Cortella. Falar de fome é diferente de falar sobre fome. Fala sobre algo quem passou por aquilo. Fala de algo quem estuda pessoas que... Tu chegou a passar fome, Natan? Dayan, eu só não passei fome porque os vizinhos deram. Eu já cheguei na situação de comer porque os vizinhos deram comida. Então, assim, eu digo sim que já passei fome. Tipo assim, a realidade da minha família é... A gente vem nessa cidade onde era um ovo para 2 pessoas. Era mesmo, cara. Um ovo para 2 pessoas, era. Minha mãe partia um ovo no meio para mim e pro meu irmão. Então, à tarde, nosso lanche à tarde, às vezes, era farinha com açúcar. Pegava farinha amarela, farinha d'água e botava açúcar dentro. Quando não tinha um açúcar, era café com farinha. Pegava a farinha e botava com café. E tu tinha quantos anos quando isso acontecia? Aí eu tinha em média de 8, 9, 10 anos, assim. Tu tinha consciência que aquela cena era triste, dolorosa, ou tu como criança não percebia nada disso? Daí era assim... Olha só, eu vou te falar... Eu acho que isso responde de certa forma. Eu tinha um tio avô, né? Que ele era carroceiro. É o Dá. Chamava ele de Dá. E às vezes a gente estava lá em casa... Por isso que eu digo assim, Deus é maravilhoso, assim. Eu sou um cara católico, eu acredito fielmente em Deus, sim. Ele é o começo, meio e fim. E nessa parte eu digo que ele é maravilhoso, assim. A gente estava em casa, às vezes, daí não tinha nada para comer. Aí era 10 da manhã. Tava lá, todo mundo lá em casa... E, tipo, a gente assim... O que a gente falava? A gente sentava ali e falava assim, ó... Tomara que apareça uma viagem, né, Dá? Que uma viagem era alguém contratar lá pra poder pegar uma areia no rio ou então um pedaço de pedra. Assim, tomara que alguém apareça dar uma viagem. Ele falava assim, ó... Não, já aparece alguém. Aí a gente ficava assim, daí... Sabe, você rezando aqui pra poder aparecer alguém, pra poder... Aí do nada chegava alguém lá... Seu Gonzaga, você pode ir lá pegar uma calçada de areia lá no rio? Daí ansiedade, assim, a gente pegava ali e ia lá pegar... Eu ia com ele, aí meus irmãos, a gente ia, aí pegava aquela areia, aí ganhava ali 10, 15 reais, aí pegava aquele dinheiro pra ir no centro do mercado. Eita, meu irmão. Difícil. Difícil e você conseguiu. A gente ia no mercado e comprava farinha. Farinha e carne seca. Pra comer carne com farinha. E aquela era, às vezes, a única comida do dia. E quando tu olha pra esse podcast aqui montado, cara? Esses equipamentos aqui sofisticados. Esse cabelão escovado aí. Qual é o teu sentimento, cara, hoje, quando tu vê tudo isso? Gratidão. Foi difícil. Foi muito difícil. Assim, eu venho lá de baixo, literalmente, assim. Eu achava que eu não ia conseguir sair dali. Eu achava assim que... Daí eu trabalhava numa padaria, à noite todo dia com meu irmão, para o pagamento ser pão de manhã, nosso café da manhã. Então a gente trabalhava à noite todo dia na padaria, e de manhã o pagamento era pão, e a gente tomava café para ir para o colégio. Vocês crianças? Eu e meu irmão, criança. Mas tu tinha consciência disso na época? Assim, tu sofria com isso? Eu achava que aquilo... Quem morava ali tinha que passar por... Achava que todo mundo passava pela Você mesma achava que coisa. era normal? Para o bairro aquilo era normal. Menos mal, né, Natan? É assim, era. Só que, tipo... Aí a gente tava aqui e quando eu via lá outra família que tinha que comer, tipo a dona Toinha, que era a nossa vizinha da frente. Foi assim, nosso anjo da guarda. Não tinha o que comer, que o marido dela era dono da padaria. Quando a gente não tinha o que comer, era ela que pegava lá alguma coisa, um pouquinho de comida, e compartilhava lá com a minha mãe. Daí era uma felicidade do tamanho do mundo. A gente comia ali feliz, assim. Por isso que hoje, quando eu posso ajudar, o próximo ajuda, assim, porque... É como eu disse, assim, só que sabe, quem passa. Então, assim, foi difícil. Hoje, eu vivo no céu. Literalmente, como você fala assim, Natan, hoje... Tipo, olha meu plano de vida aqui em Sobral, tem a Grandene, né? Então, meu plano de vida era o quê? Eu falo isso pra todo mundo. Era terminar o terceiro ano, eu odiava estudar.
Eu odiava Olha estudar. só, cara, até eu isso odiava mudou, estudar. né? Eu falava assim, pá, não vejo a hora de terminar o terceiro ano. Terminar o terceiro ano, arrumar um emprego na grande de ser assalariado, ganhar um salário por mês, comprar uma moto, alugar uma casinha ali no bairro, que ali tem muita casa para alugar uma casa no bairro, encontrar uma mulher, casar, ter filho e pronto. Esse era meu plano de vida traçado que eu tinha mentalizado isso, tá? Minha mentalidade era essa. Natan, qual foi o fator principal que fez você mudar essa virada de chave? E eu vou dizer uma coisa que, por isso que eu digo que o meio ele estimula demais, foram os amigos. Eu tive amigos que me fizeram pensar diferente. Então, assim... Amigo na faculdade, não? Amigos que faziam faculdade e eu não fazia. Foi antes de você entrar na faculdade, né? Isso foi. Aí, assim, na vida a gente tem vários tipos de amigos. A gente tem uns amigos que te puxam pra baixo e tem uns amigos que te puxam pra cima. Mas eles puxam de uma forma inconsciente, Tayan. Natan, como assim de uma forma inconsciente? Tipo, eu tinha muitos amigos que gostavam de viver na bagaceira, na perdição, no mundo ali sem futuro. E que pra eles isso ali é legal. E eu comecei a andar com alguns amigos, tipo, eu lembro como hoje. Era o Felipe, o Jadson, tinha mais dois amigos nós, estavam no arco. A virada de chave aconteceu nesse dia, eu sei até o dia exato. Foi nesse dia que aconteceu a virada de chave. Estávamos no arco, isso 3 da manhã, todo mundo sentado ali no arco, sentado. Aí o Rinho tudo falando assim, amanhã eu fiz um AP1, AP2, e o outro falando assim, essa disciplina tá difícil, estou no primeiro semestre, estou no segundo semestre. Daí sabe o que é você olhar para duas pessoas conversando e falar, é outro idioma. O que esses caras estão falando? O que é AP1, o que é AP2, o que é o semestre, que um tá no primeiro semestre, tá no segundo. Eu falei, estão falando de quê? Não, da faculdade. Aí um fazia nutrição e o outro fazia educação, o outro fazia fisioterapia. Aí eu olhei para mim e falei, eu faço o quê? Eu falei, eu não faço nada. Eu sou um merda mesmo. É tipo isso, entendeu? Aí eu falei, rapaz, cara, eu não faço nada. E eu tô andando com uma galera que estão na faculdade e eu não faço faculdade. Te incomodaram, né? Isso me incomodou. Aí a gente começou a treinar junto. Nós éramos no grupo, a gente começou a treinar na mesma academia. Quando a gente começou a treinar junto, Ian, eu sentado aqui, eu fui fazer um supino reto aqui, eu botava 2 quilos de cada lado e ia morrendo aqui. E caramba, e pesado pra caramba. E eu olhei o cara do lado, o cara supinado aqui com 30 de cada lado, eu nunca vou botar aquilo, eu falei. Então depois de uns 3 meses eu tava botando 10 quilos de cada lado. E tipo assim, a virada de chave foi que eu me apaixonei com essa transformação do corpo. Eu falei, caralho, como o corpo pode se transformar? Aí eu olhei assim e falei, um faz educação, um faz nutrição, outro faz fisioterapia. Eu, pra ser professor de musculação, faz o quê? Eu falei, educação física. Eu nem sabia que pra ser um professor de academia tinha que fazer educação física. Só que tinha que ser forte. Era, aí eu comecei, fiz 6 meses de cursinho. Foi onde eu fiz o cursinho, depois eu fui fazer o vestibular. E olha que incrível, tá? No dia que eu cheguei pra fazer a prova do vestibular, e eu, aqui na prova, aí eu olhei aqui pro lado, fui pegar no bolso, eu falei, caramba, não tenho caneta. Esqueci até a caneta, né? E não tinha dinheiro pra comprar caneta. Eita. Eu falei, agora pronto. Aí eu não sou um cara que eu não tenho vergonha de pedir. Se eu tô precisando e tem aqui um amigo do lado, eu não tenho vergonha de baixar a cabeça e lhe pedir. Eu não tenho. Se eu não sei, isso é uma característica minha. Então, assim, eu olhei pra um lado aqui. Aí tinha um cara, eu falei, cara, tem uma caneta aqui? Aí o Bremer, lembro como hoje, o Bremer, rapaz, tem um. Aí o cara me prestou uma caneta. Quando eu entrei pra fazer a prova, o cara tava dentro da sala comigo. No primeiro dia de aula, o cara tava comigo, se formou comigo. Sério, cara? Assim... Ele sabe dessa história? Sabe, o Bremer sabe, eu até falo, rapaz, o Bremer me prestou a caneta, o cara tava na prova comigo dentro da sala, e o cara no primeiro dia de aula tava comigo e se formou comigo. Eu falei assim, olha que interessante, assim, por isso que eu digo assim, Deus, ele... Nada é por acaso, assim, Deus, ele faz tudo certinho, Deus é perfeito demais, né? Então, hoje, sou o personal que eu sou, consigo já transformar muitas vidas, então eu adoro os meus alunos, eu amo minha profissão, e é como você falou assim, não é que eu nasci personal, tenho que morrer personal, mas eu quero morrer transformando vidas, isso. Que é o que você está fazendo e é o que eu busco também fazer, é impactar, é transformar, porque daí não tem dinheiro que pague no mundo, eu pego uma pessoa que está com sobrepeso e fazer aquele cara mudar de vida como eu, assim... Eu não tenho dúvida que aqui agora você impactou o Tassiano e o Luizinho aqui com a sua história, entendeu? Os caras ali estão ouvindo, 2 meninos, né, jovens, e que ali, cara, ouvir uma história dessa aqui nesse momento, faz o cara dizer assim, eu também posso, entendeu? Tudo é possível, e uma das coisas que fez eu buscar também tudo isso é curiosidade. Eu sou um cara muito curioso. Minha mãe até falava, minha mãe ficava zangada comigo quando eu sentava com ela, que ela estava com as amigas dela e eu perguntava tudo. E aí minha mãe falava, menino perguntador, para de perguntar, menino. Então assim, minha mãe não me levava nos cantos porque eu perguntava muito. Eu sou muito curioso. Então, a hora de certa forma, a curiosidade tem um benefício. Muito. Então assim, é bom você ser curioso. É porque existe o curioso e existe o bisbilhoteiro.
Né? Que ele quer saber quanto é que você ganha, quem é que tu tá pegando. E tem um curioso que quer saber como você fez aquilo e eu vou fazer também. Cara, essa coisa da modelagem. É assim... Você ficar ali sondando pra copiar. É como diz Tony Robbins, né? O sucesso deixa rastros. Então eu vou olhar qual foi o caminho que aquele cara traçou. O caminho que essa pessoa tá fazendo. Então eu vou traçar ali um caminho bem parecido pra eu ver se eu consigo ter o mesmo resultado ou eu pego a ideia dele pra criar a minha, entendeu? O problema é que as pessoas pegam uma pessoa que conseguiu, por exemplo, no teu caso, talvez alguns colegas teus, não tô dizendo que isso acontece não, olham pra ti, aí por inveja, dizem assim, mas também babando os alunos dele, entendeu? O cara já arruma uma justificativa pro teu sucesso. Aí tu compra um carro novo, mas também pedindo dinheiro emprestado a não sei quem, então o cara já vai... Ele nem sabe o que acontece e ele vai julgando. Você olha uma mulher bonita e você diz, rapaz, o que é que essa mulher fez? Também toda montada no botox e não sei o que. Não, cara, não é assim. Ela pode ter botox. Tem alguma coisa aqui, ninguém fica totalmente bonita só com botox e silicone, não, cara. É, que nem eu fui dar uma... Isso aí, complementar até isso. Eu uma vez fui dar uma palestra lá em Tianguá para uma turma lá, onde tinha profissionais de todas as áreas. E lá eu perguntei assim, tem alguém aqui nessa sala ambicioso? Tem alguém aqui ambicioso? E eu olhei assim, ninguém levantou a mão. E eu falei, não tem ninguém ambicioso aqui, ninguém levantou a mão. Eu falei, galera, vocês estão confundindo ambição com ganância. Como diz Mário, eu li muito o livro do Cortella, por isso que eu cito muito Cortella. Ele fala isso bem claro. Devemos ser ambiciosos de conhecimento, de dinheiro, de tudo isso, porque a ambição é algo bom para o ser humano. Ele nos tira da procrastinação. Então você é um cara ambicioso de impactar mais pessoas. Então você é um cara ambicioso de ter um maior número de pessoas que consigam receber seu conteúdo e impactar a sua vida. Agora a ganância é como você acabou de falar. É quando eu não quero que aquela pessoa tenha nada e que tudo seja só pra mim. Aí tem uma diferença também da ganância pra inveja, né? Porque você sabe que é o invejoso. O invejoso, ele não quer ter o que você tem. Ele não quer que você tenha aquilo. Ele se incomoda. Ele se incomoda quando você tem aquilo. E a ganância é diferente. A ganância é eu querer tudo só pra mim. Eu não quero que você tenha nada. Eu quero que tudo seja meu. Ganância é aquilo que muitos irmãos, quando são crianças, querem na comida, Pronto, né? Na comida aqui. Tudo isso aqui é meu. Vai mijar aqui a comida. O maior é meu, o menor é teu. Isso ali é a ganância. Mas agora a inveja não é o que eu quero aquilo. Não quero que você tenha sucesso. Que o teu sucesso me incomoda. Mas assim, as pessoas não entendem que é a somatória que faz a diferença. Tipo assim, o Dayan, eu lhe admiro demais. Eu falo isso pra todo mundo. Quem é meu amigo próximo sabe que eu falo muito bem de você porque, tipo, eu vejo sua trajetória. Eu tenho inveja, Dayan, pelo contrário. Eu tenho uma satisfação em ter um amigo como você. Eu quero que você bombe o mundo, seja impactante, seja um cara de nível mundial pra o quê? Caralho, eu sou amigo do Dayan, meu amigo. E ajudar e puxar pela mão também, Que você não entendeu que eu sou amigo do cara. Vice-versa. Não é, eu não quero que o Dayan... Não, as pessoas... eu acho que isso é mente pequena, né? Uma pessoa que não quer ver o bem do próximo... Autoestima. Você se incomoda com o outro crescendo porque você se acha pouco. É que nem... Sabe que esse auto-julgamento, ele também começa assim. É eu querer fazer aquilo, mas não tenho coragem. Então, se eu não tenho coragem, eu vou julgar. Isso. É que, né, tipo, hoje em dia, eu faço um stories de boa. Eu pego aqui o celular, filmo aqui de boa. Natan, mas vamos te criticar. No começo, quando eu ia fazer um stories, aí o pessoal falava assim, ei, tua barba tá torta. Ei, tu falou uma palavra errada. Ei, teu cabelo tá... E eu me importava. E aquilo me deixava retraído. Eu falava, cara, eu não vou mais fazer. Daqui a um tempo, quem sabe, você não chega no nível que eu cheguei, de mandar haters e arrumar uma torceira de pica pra sentar. Você manda, eu postei. Eu te disse, não. Postei uma foto de camisa regata na camisa regata na academia assim, né? Aí, absurdo, ostentação da vaidade, Deus não gosta disso. Eu digo, não tem como não responder isso. Vá arrumar uma torceira de pica pra você sentar, rapaz. Meu irmão. É isso, você não tem medo de ser cancelado, não. Eu já me cancelo logo. Eu quero chegar nesse... Daí, isso aqui existe um nível de loucura. Mas eu acho isso interessante. Então, assim, aí você pegar uma opinião assim... Eu ainda não cheguei nesse nível, não. É porque tem horas, cara, que, pelo amor de Deus... Tem um pessoal que, pelo amor de Deus... Aí, esse tipo de gente aí, ó... Qual é a teoria que eu cheguei? Às vezes o cara tem 1000 seguidores... Aí tem 10 ali que são os responsáveis... 10... Por te botar em processo... Por te cancelar... E não deixe de assistir você, né? Aí o que é que eu faço? Eu já... me cancelo antes pra eles já saírem. Eu boto eles pra fora antes deles fazerem uma merda comigo, entendeu? Então, como eu tenho essa cultura de expulsar seguidor que não gosta de mim, não é aquilo que eu quero todo mundo que gosta de mim, não. Mas eu quero aqueles espíritos ruins
Porque tem os espíritos ruins, como o pessoal fala. Tem uns espíritos ruins. Eu quero que eles saiam, meu amigo. Vá-se embora, sai daqui. Aí a gente vai dizendo coisa pra expulsar mesmo. Rapaz, mas assim, e daí quando você manda assim, esses haters, aí ir lá pra PQP, assim, você não depois fica... Caralho, será que eu exagerei, não? Às vezes eu exagero, mas eu vejo, porque assim, eu acho que a grande maioria das pessoas nas redes sociais querem uma pessoa verdadeira. Eles não querem um fake. Chega de fake, né? Então, quem te acompanha e gosta do teu conteúdo e te conhece, sabe que você erra, que você é um ser humano, que você... Então você não precisa ficar tão estressado com isso, né? Eu vejo influencers aí o tempo todo pedindo desculpa na internet, desculpa por ter sido homofóbico, desculpa. Cara, eu amo os seres humanos, eu amo os homossexuais, eu amo os homens, os héteros, as mulheres. Se eu um dia cometer alguma gafe, cara, me perdoa, mas não vai... Não é por mal, tipo aquela classe se veste de mulher, pronto, assim. É transfobia. Cara, vou dizer que eu sou transfóbico, né? Eu apenas tenho uma personagem, que é a Diana, criei essa personagem pra dizer inclusive, coisa me perguntaram até assim, ó, quando eu disse assim, rapaz, vai ser o Diana, me perguntaram assim no direct. Até umas perguntas se ele vai vestido de mulher ou de... Cara, pior do que isso, foi eu e o Will, a gente gravando, imagina, a gente gravando uma cena de mulher no Mulungu, no centro. Pelo amor de Deus. Cidade do Mulungu tem 10 mil habitantes no máximo. E a cena era eu correndo na rua de salto alto, e o título do vídeo era eu indo avisar a minha amiga que descobriu uma nova dieta para emagrecer. Cara, fui no supermercado. Então não ficou olhando, né? Fica, juntou gente lá, o pessoal rindo da minha cara, né? Mas assim, o pessoal tem muito carinho lá no Mulungu. Sou muito bem recebido. Mas essa é a questão assim, eu acho que o que diferenciam pessoas que conseguem ter resultado fora da curva é isso assim, é você começar a quebrar esse tabu de que somos pessoas normais. Isso. Apenas tem pessoas que conseguem ter mais disposição e coragem de fazer o que outras não fazem. Tipo, eu no começo, Dayan, eu quero eu aqui ficar na frente de 3 câmeras, como estão essas 3 câmeras aqui, com mais 3 pessoas, que é eu e os meninos aqui, você. Rapaz, antes eu pensava assim, não, eu não consigo fazer isso não. Assim, eu ficava... Mas sabe por que bate a retração, Dayan? Julgamento. Então, assim, eu ficava pensando assim, não, vão me julgar. Eu vou estar aqui vulnerável olhando para essas 3 câmeras. Quem vai me assistir aqui vai começar a buscar defeito. É assim. Então... Mas, Natan... Mas lá no fundo, a gente dá importância ao julgamento. É como você acabou de falar assim, ó, pode alguém falar assim, a gente cria nossos monstros. Alguém pode ir aqui no meu Instagram e comentar assim uma foto. Eu achei feio esse teu cabelo. Porque nem o pessoal diz com você... Beleza. Diz todo dia. Foda-se. Você olha pra pessoa e fala, foda-se, não sei nem quem é essa pessoa. Agora você pode... Essa pessoa não gostou do meu cabelo. Caramba, eu vou ter que trocar essa peruca. Assim, a gente cria... Então isso é até uma parte emocional. A gente começa a dar importância a quem a gente não deveria dar importância. Isso. E olha só, o tanto de gente que te elogia num post, num comentário... E você só faz curtir o elogio dela e não agradece. Mas quando a pessoa te ataca naquela veia... Que hoje eu pode me chamar de inseto, do que você quiser. Nada me abala. Essa da torceira de pica foi porque pegou numa hora ruim. Mas hoje o que me irrita mais é você dizer que eu tô... mais em relação à profissão. Você tá querendo... ganhar dinheiro da gente desse jeito, cara. Você tá fazendo um trabalho que envolve centenas de pessoas, gastando milhares de reais, às vezes milhões, para levar aquilo para a população, tendo um lucro que não é o que as pessoas imaginam. Aí o cara diz você, como se fosse só para tirar dinheiro do meu bolso, como se a gente fosse um mercenário. Né? Que a galera vê assim, Dayan vendeu 1.000 vagas para o curso de emagrecimento. Se é 1.000 para entrar... É 1 milhão no bolso dele. Rapaz, se fosse, eu tava bilionário, cara. Já cansei de faturar 1 milhão hoje e descobri que gastei 1 milhão. Imagina. Eu faturei. Acontece muito isso. Dayan, você fatura 1 milhão? Faturo, mas às vezes gasta 1 milhão. Então, a gente cansa de faturar 1 milhão e gastar 940 mil. E dividir esses 60 mil para um monte de gente. Cara, as pessoas não têm ideia. É porque as pessoas esquecem que por trás de todo um negócio desse tem toda uma logística, né? Tem uma equipe grande. Então, equipe grande, comissão de um monte de gente, gestor de tudo que é... E o fator principal de tudo isso é levar essa informação, né, Dayan? Assim, porque assim, não tem dinheiro que pague a transformação que a gente pode fazer na vida das pessoas. Sim. Então, assim, o ser humano ele não valoriza tudo que é de graça. Então, assim, ele tem que pagar o preço. Porque, assim, isso é o que todo mundo fala, né? E a gente vê isso constantemente. Quando você sabe que aquilo dói, que você está sendo... eu tô gastando com isso, não é possível que eu não vá fazer para realmente saber se funciona ou não.
Então agora, quando você dá de graça, perguntinha que faz. Inclusive, Natan, um professor meu de programação neurolinguística, num curso que eu fiz, ele disse, nunca faça uma consulta de graça. Eu já tinha feito muitas na minha vida, né? Até porque em medicina, se ele fazia mais de PNL. Medicina, às vezes, você tem que fazer, que o cara tá doente e você vai fazer uma caridade desse também, né? Mas, assim, uma consulta de orientação, de mentoria, se você não cobrar, cara, não engaja. Porque você tem que sentir o sacrifício, como você está falando. O curso Tony Robbins, por exemplo, que eu fiz nos Estados Unidos, o curso custou, só o curso, o ingresso, 5 dias no curso de business, custou $9.000. Equivalente hoje a, sei lá, 45 mil reais. Né? Fora passagem e hospedagem, bora botar aí 65, 70 mil mais ou menos. Né? Um preço de um carro usado, né? E aí, só em você pagar isso, você diz assim, rapaz, eu vou ter que voltar com a cabeça de rico. Porque eu preciso pagar esse custo para valer a pena. Alto. Então, eu entendi depois que o mais importante do curso do Tony é o dinheiro que você paga. Porque você dói tanto em você. Porque quando você vai pagar um curso desse, quando você vai para um curso desse, você não está rico ainda. Para você pagar 45 mil num curso, você está querendo melhorar a empresa, melhorar o teu negócio. Então, esse ato de jogar para o universo esse investimento faz você receber uma energia boa depois também, né? Então, então ajuda muito. E daí a família, a sua família em si... Lógico que a gente sabe que os amigos, todo mundo olha assim pra gente. Como foi esse impacto assim, quando você falou pra sua esposa, no exemplo, né? Que é, Andréia, eu agora vou ser youtuber. A minha esposa, ela é interessante o que aconteceu com ela. Assim, ela nunca me apoiou no que eu fiz. Eu poderia ser politicamente correto aqui. Eu acho que eu fiz. Ela nunca me apoiou com palavras. Aí eu vou corrigir. Espera eu molhar o bico. Ela nunca me apoiou com palavras dizendo assim, meu amor, confio em você, vai dar certo. Não. Tudo era o contrário. Era assim, isso vai dar errado. Não dá certo, tem o teu consultório. E eu entendo, ela queria que eu ficasse num lugar seguro. Porque ela mesma faz isso com ela. Ela me apoiava como? Quando eu não tinha o dinheiro para pagar as contas em casa, no final do mês, era ela que bancava. Durante um bom tempo da nossa vida, eu fui o gigolô da casa, né? Gigolô, né? Aquele cara que... Né? Então, assim, coitado, eu era um Zé Ninguém, cara. Porque se você não tem um negócio para deixar o cara mais fudido, a autoestima, é o homem não pagar as contas da casa. Né? O homem dizer assim... Então, você precisar do dinheiro... Cara, eu já cheguei a precisar do dinheiro da minha mulher para pagar os meus funcionários da minha empresa. Então, você já pensou, o cara... E ela assim, mas não é a reação dela também, né? Assim, não era uma cara assim, claro, amor, eu te pago. Toma, amor. Não era assim, ó. Ai, meu Deus, esse negócio até quando? Cara, aquilo doía demais. Tinha vergonha, né? Assim. Vergonha, doía. Sabe o que é você não ter dinheiro para ajudar um médico? Um médico com 35 anos de idade não ter dinheiro para consertar o banheiro da casa da mãe. Caramba. Um cirurgião vascular. Por quê? Porque eu já tava tudo baldeado. Eu ganhava 15 mil por mês e gastava 15. Então não sobrava nada. Então não tem dinheiro para nada. Então a transformação teve que ser geral, né? Então ela veio, trazendo para minha esposa, por exemplo, ela veio acreditar no que eu fazia depois que ela viu o dinheiro. A maioria das pessoas que não acreditam nos seus sonhos, elas só acreditam quando o seu sonho monetiza. Mas ainda hoje, ela diz, cuidado, isso pode dar errado. Isso pode dar errado. E se der errado, eu digo, vai dar errado um dia. Se pode dar, a gente começa de novo. Rapaz, e levando isso em emagrecimento, olha que interessante. É o erro também das pessoas que buscam emagrecimento. Ah, eu quero emagrecer. Quer? Beleza. Começar a fazer dieta hoje, comecei a treinar hoje. Depois de 2 semanas, 3 semanas, Natan, eu não perdi nada. Eu falei, e aí? Você quer começar hoje? Então você levou uma vida inteira pra ficar gordo. Isso. Você levou anos e anos pra ficar gordo, construir obesa. Aquela barriga sarada. Aí você quer perder em meses ou em dias o que levou anos pra construir? Isso. Não é assim. Não é eu mudar hoje, é que nem você falou do YouTube agora. Não é você virar um YouTuber, entrou no YouTube hoje e amanhã eu já tô ganhando ali milhões no YouTube. Não é... Nem um Caneta Azul. Caneta Azul, que você pensa que... Cara, eu sou fã, sabia? Eu sou fã. Eu também, eu sou dele, é incrível. Eu sou fã, mas... Tu sabe por quê, não? Não. O que é que faz tu ser fã dele? É o jeito que ele fala.
A fala dele, a voz da fala dele. Eu, cara, admiro demais a ingenuidade dele, cara. A humildade. Ele é sereno, ele é sereno puro. demais, ele é puro. Ele é puro. Então as músicas são só um pretexto pra gente conhecer uma pessoa pura. E as músicas dele faz a qualquer hora, né? Não, e até porque não rima. Ele fala o que vem na cabeça. Parabéns pra mulher, parabéns pra mulher. Não, ele tava cantando uma música do... Eu achei interessante que nesses dias ele tava cantando uma música do Racionais. Agora eu sou ladrão, artigo 157. Mas, gente, eu não sou ladrão, viu? Não, gente, é assim, eu não sou ladrão. É só uma música. Assim, ele fala e se vai se justificar. E é ele natural. Mas, ó, eu vi um podcast com ele, né? No Ticaraticast, que é o do Bola e do Carioca. Cara, ele explica, você pensa que foi imediato, mas Caneta Azul cantava nas obras que ele trabalhava. Desde pequeno, na hora do almoço, ele divertia os pedreiros. Ficava cantando, fazendo... Então isso ali é quem ele é, né? Por isso que assim, é a informação, né, dança? Tem muita gente com potencial, tem muita gente divertida que pode levar entretenimento ao Brasil, né? As pessoas. Tipo assim, eu tô aqui de boas, aí eu entrar no Instagram, no Reels, e vejo um dele. Aí tem uns que... Esse do parabéns. Eu olho umas 10 vezes mesmo, eu fico olhando assim e falo, é muito engraçado, porque toda vez que você olha e a risada se torna cada vez maior. Ele é um cara... É quem ele é. Você já viu dele comprando um carro novo? Não, eu vi um dele também com o Léo Santana, que ele fala, nossa, cega. Ele comprou um carro que é um Fiat Toro. Não, Estrada. Comprou uma Estrada. Estrada é da Fiat, né? É. Aí ele chega lá e... Gente, meu carro novo não é uma Hilux. Não é uma Hilux, mas é um carro novo. É um carro... não é um Hilux. Ele fala mais da Hilux do que... Que não é uma Hilux. Não é uma Hilux, é um carro novo. Eu vou olhar depois isso daí, ó. Então, quem você é? Eu acho que hoje em dia no Instagram... eu digo não só no Instagram, no YouTube, eu acho que falta nas redes sociais são isso aí. Eu acho que o que mais toca é quando você... É quem você é realmente na vida real. Tipo, você. Isso. Eu lhe conheço pessoalmente. Eu sei, quando eu lhe vejo ali nos vídeos no Instagram, aquelas comédias que você faz, que nesse vídeo, eu achei muito legal aquele do Stallone, entendeu? O Will participou. Rapaz, pense... O povo feio! Rapaz, eu acabei de reconhecer. Ficou perfeito, assim. O Matheus, a voz... Assim, e a voz do Matheus? Ficou tudo top, assim. Eu achei, cara, ficou esquisito, cara. Foi a voz do Matheus, que é gay. Do coronel, né? Dayan! Você não vai... Pra quem não conhece o que a gente tá falando, pode deixar no link aqui, né? Também. Vai deixar o link do vídeo lá no Instagram. Essa galera veio lhe prender. Se prepare que vai vir o do Hitler agora também, né? Aí tem um do Hitler agora. Agora quem que vai ser o Hitler? Não, o Hitler, na verdade, é só a legenda. É o mesmo Hitler. Ah, mas também vai ter que ser outro vídeo, né? Vai ser um cara da indústria farmacêutica. Que vai estar puto porque soube que tem um Dayan transformando. Tá, realmente a indústria... se agora, com essa empresa de suplemento e emagrecimento, esses profissionais daí, assim, eu até me pergunto assim, os médicos não caem muito em... Eu vou falar até por mim, tipo, um amigo meu chegou pra mim recentemente e tipo, falou assim, o Natan agora como personal, quer fazendo isso, quer fazer aquilo, fez um curso pra personagens, que eu também queria um curso pra personagens em si. Falando um pouco dessa minha trajetória, de tudo que eu passei, que você acabou de... Como você disse assim, hoje você tem um método de emagrecimento. Por que você tem um método? Porque você vivenciou diversas experiências. Então o que a gente faz nada mais é do que... A gente passa por diversos caminhos, traça muitas estratégias até entender que uma funcionou. Tipo, você tem uma estratégia, assim como eu tenho uma que eu fiz e que deu certo também. Então a gente começa a botar em prática e ver assim, se deu certo comigo, sim, pode dar certo com outras pessoas. E o que a gente vende é isso. A gente vende informação, conhecimento e transformar as vidas em cima disso. Aí, tipo, um amigo meu falou assim, ele veio me dizer, quem que o Natan pensa que ele acha que tem autoridade para falar sobre isso? Mas eu tô falando sobre o que eu passei. Sim. Então, fez isso, você tem autoridade, independente de faculdade. Quem precisa de autoridade para falar sobre um relato que você passou e que você conseguiu? Sim. Então, não é que o meu curso que eu fiz para personal é tipo, o Natan saiu... Pra quem não conhece, quando eu comecei a trabalhar, dar aula pro Dayan, eu trabalhava de graça. Eu não ganhava nada. Pro Emílio eu trabalhei 2-3 meses sem ganhar nada. Emílio, você tá devendo, viu? E depois eu comecei a ganhar R$ 2,50 por hora. R$ 2,50 por hora. Então, assim, imagina o cara que trabalha uma hora inteira pagando R$ 2,50. E era um professor motivadíssimo. Não, e eu tinha sede. Eu tinha sede de ser bom. Porque assim, daí o que diferencia? Hoje o Natan para hoje um cara que tá lá em cima no auge, no top do Brasil. Conhecimento.
Então, como é que eu faço para eu ser bom tanto quanto aquele cara? Estudar tanto quanto ele. Então, o conhecimento está acessível para todo mundo aí. Então, o problema é que as pessoas têm essa preguiça. Assim como tem gente que tem preguiça de emagrecer, tem gente que tem preguiça de estudar, de chegar aqui, pegar um notebook aqui, estudar, ler artigo, traduzir. Conhecimento, todo mundo pode ter isso. Tudo é hábito, cara. Tudo é hábito. Tá aí, leitura. Todos esses livros que tem aqui, como ele disse, eu li todos. Então, minha meta é ler de 2 a 3 livros por mês. Ah, mas não é só paginar, não. Eu leio e eu falo para todo mundo que se alguém chega perto de mim e fala assim, eu tô lendo aquele livro ali, que ele fala daquele... Eu compartilho, porque quando eu compartilho, eu aprendo mais. Sabe o que eu acho bom também, Nathan? É pegar o que você lê no livro, não sei se você já faz isso, né? E transformar em vídeos. Eu transformo em postagens. Eu faço sobre relatos. Ou postagens. Pronto, porque quando você... isso é comprovado. Quando você compartilha o que você aprende ainda mais. Nossa, aquilo mentaliza. Isso. Então, é isso que eu faço. Então, o conhecimento, ele tá aí. E o que eu vendo nesse meu curso, que eu botei para vender para personal, é isso, eu vendi conhecimento. Aí, assim como eu recebi essa crítica de um outro profissional, falou assim, Natan, quem ele pensa que é que ele tem autoridade para falar disso? E você, assim, vendendo agora como YouTube? Crítica, Natan, nunca faltou, né? Porque, como você está dizendo, você é cirurgião vascular, tradicional, você opera, você anda de branco e você de uma hora para outra ganha o título de coach. Eu comecei a ser coach antes de ser youtuber. Já começaram a ridicularizar, é coach. As pessoas da minha cidade, aqui de Sobral, onde eu moro, né? Diziam, algumas me chamavam de Peter Pan, né? Que o cara vive voando, vive sonhando. Eu nunca nem assisti nenhum filme de Peter Pan, deve ser por isso. Aí quando eu entrei no YouTube, é youtuber. Esse é um médico youtuber, desmerecendo. Meus colegas, por exemplo, de faculdade, tudo ridicularizavam. E aí, Dayan, vai resolver isso aí como? Com água com limão? Me botaram apelido. Ainda hoje, eles me chamam. Claro que hoje chegou num nível dentro da minha turma de medicina que eles respeitam, até admiram muitos. Quando recebem meus seguidores no consultório, fazem vídeos. Aí, quem chegou aqui, Dayana, tua seguidora, disse que melhorou muito com você. Então, eu agradeço demais. Mas no começo, me chamavam de... Meu nome é Dayan Siebra. Me chamavam de DS Lemonade, que era do limão, da água com limão. Então, água com limão, método da água com limão. Então, e aí daí vai resolver isso aí com tecnécio atômico, com rubídio, ficam tirando onda, né? Agora, o ruim, realmente, isso é brincadeira, a gente entende. O ruim é quando começa, que aí chega o nível de a gente recebe ameaça por telefone. Já recebeu ameaça? Ameaça de morte já. É mesmo? Porque uma vez falei mal do Whey Protein, de uma marca específica, não da marca, mas falei de uma forma lá que a galera não gostou. Ameaça de... Aí os processos que chegam no Conselho Regional de Medicina. Processo? Até hoje eu fui... Eu acho até que tem pouco, para tudo que eu já falei hoje. Até hoje eu fui chamado no Conselho Regional de Medicina 3 vezes. Né? Muitos não são chamados... Se eu tivesse continuado como médico no consultório, nunca teria sido chamado, porque eu sempre fui muito cuidadoso. E mesmo com muito cuidado hoje, eu me considero uma pessoa muito cuidadosa com as palavras que podem me levar para a justiça. Eu brinco muito, falo muito merda, muita besteira, mas eu tenho muito cuidado em relação a falar de marca, em relação a... Mas mesmo assim ainda chega. Para você ter uma ideia, além de tudo isso, das críticas, tem os bandidos que se aproveitam da nossa autoridade e da nossa fama, digamos assim. Que é que fazem muito. Agora mesmo, eu fui chamado por um processo porque usaram um vídeo meu prometendo, na verdade o vídeo falava de uma substância natural que ajudava em muitas coisas, né? E aí pegaram esse vídeo e recortaram e botaram no site prometendo a cura do autismo na internet. Aí o que acontece? Esse vídeo viralizou, está prometendo a cura do autismo, viralizou, era a minha imagem falando do produto, eles usaram no site de vendas e caiu nas mãos de advogados, de pais de autistas. Aí, dizendo que aquilo... Aí, meu amigo, foi uma corrente nacional e termina batendo lá no Conselho Regional de Medicina. Aí quando você chega lá no conselho, e aí? Quando eu chego no conselho, Quando eu chego no conselho, o que é que acontece? É um monte de médico tradicional que não entende nada do que é isso aí, não tem a menor noção, que tem um preconceito com médico de rede social. E o cara tá lá, puto da vida muitas vezes, tá lá trabalhando 24 horas por dia, vai lá por aquele CRM, todos votam a mesma coisa,
Então, já levei suspensão, já levei... Mas você ainda é o CRM, mas de certa forma o CRM pra você Cara, hoje, pois né, Dayan? eu tô doido pra sair do CRM, a Porque, verdade é assim, essa. você já é youtuber, aquilo é um você vive atraso do de vida. YouTube, então você não usa o CRM porque você não atende nem mais. Não, então não- assim... É você isso que não- eu quero questionar Você com não ele. vai deixar de ser médico. Porque medicina é a formação, como você falou. Você é um médico de formação. Ah, eu não tenho um CRM ativo, não quer dizer que eu não seja mais médico. Não, você é médico. Cara, o problema são as regras da medicina no Brasil. Por exemplo, eu já pensei em sair do Conselho Regional de Medicina, mas eu fui me informar. Por exemplo, se eu sair, eu não posso mais falar de doença da forma que eu falo, profundamente. Por exemplo, quando eu vou falar de gastrite, no meu canal, hoje, por ser médico e ter um registro do conselho, eu falo que a gastrite é causada por isso, por aquilo, quais os tratamentos. Eu falo dos exames, da endoscopia, eu falo de tudo, porque eu tenho condições de falar isso. Agora, se eu sair do CRM, eu só posso falar de alimentação. Vai ficar um negócio muito superficial. Agora eu pergunto, existe muita gente no Brasil que fala de diversos assuntos desse tipo aí que você acabou de falar. E que não são médicos. Só que, a partir do momento que você tem 7 milhões de seguidores, você está na vitrine. Aí você só é processado quando alguém te condena. Então qual é o grande problema? Você vê aí, médico com 10 mil seguidores, 20, 30, 50, 100 mil, fazendo propaganda de lipoaspiração, exatamente. de botox. Ninguém Coisa é que o processado. conselho não Agora, autoriza. quando um cara de 7 milhões posta, aí ele entendeu? Porque ele é mercenário, porque ele vende produto. Porra, bicho, qual é o problema? Eu sou contra isso. Então eles olham, na verdade, o número de seguidores, né, que você tem. Porque é aquilo que repercute, né? Reclamam, eles já chegaram a chamar minha atenção. Multa, Dayan? Você já chegou a ter multa? Não, é de pagar advogado, né? O que é o problema. Uma vez eu fui dar uma palestra na cidade de Maringá. Me pagaram por essa palestra 15 mil reais. No passado, né? 15 mil reais. Quando eu chego aqui no Ceará, tinham aberto uma denúncia. Porque eu fui lá em Maringá e estava dando uma palestra para uma empresa de suplemento. Cara, o cara me contratou para dar uma palestra sobre qualidade de vida. Eu não tenho culpa. Só que era empresa de suplemento, né? Mas eu não tenho culpa se ele vende em outro momento. Suplemento. Só que a galera vai lá e denuncia e a obrigação sua é se defender. Só que para se defender tem que pagar advogado. Eu gastei 15 mil, só o que eu fui pagar lá. Então, o que ganhou, gastou com advogado. Por isso que agora eu lancei uma promoção no meu Instagram. Né? A promoção é, quem quiser me chamar para dar palestra para pobre, em qualquer lugar do mundo, não sei se eu já te disse, qualquer lugar do mundo, você vai de graça. eu vou de graça. Me pague só passagem e hospedagem, que também eu não sou Madre Teresa de Calcutá. Mas me pague passagem e hospedagem para galera, pobre. quem tá assistindo agora, isso é interessante. Ó. Quem estiver assistindo agora e quiser contratar o Dayan para dar uma palestra, já sabe, né? Ó. Passagem e hospedagem, né, Dayan? Eu quero dizer, se alguém vai dizer que eu tô ganhando dinheiro... não, cara, eu vou de graça. Agora eu não vou para rico, não. Rico vai ter que pagar mesmo. E eu acho que justamente o ajudar o próximo é isso, né, Dayan? E, galera, vocês viram aqui agora, esse podcast está bem estendido, assim. Eu até me surpreendi, ó. Era para ser 1 hora de podcast, tá com quanto tempo, Will? 1h40. Tá com 1 hora e quase 2 horas. Eu até imaginei que esse podcast ele ia render. O Dayan precisa também agora almoçar. E galera, vou fazer em outro momento, lógico, isso aqui vai ter continuação, porque assim, o podcast ele é um bate-papo sobre diversos assuntos. Aqui a gente abordou muita coisa. E Dayan, fico feliz em ter você, como ele disse, assim, eu admiro você demais, assim, você é um cara que tem uma participação, um papel gigantesco em quem eu sou hoje, porque você me conheceu lá naquele momento da faculdade, quando eu comecei a faculdade em 2012. Então você consegue ver, assim como eu vejo a sua transformação, você consegue ver também o quanto eu busco progressão. Tipo, hoje em dia eu conheci você como vascular ortomolecular. Vi você na sua vida de coach, que eu acompanhei também de perto, que eu fazia os seus cursos. Isso. E hoje eu tô vendo que você é um cara referência a nível nacional, um dos maiores YouTubers do Brasil. Então assim, olha aí o quanto você tá em constante evolução, sempre buscando o melhor e tá cagando pras críticas, né? Assim, tô cagando. Você tá buscando, eu quero buscar o meu melhor e você, Nathan, eu consigo ser o meu melhor, não sendo sempre fazendo a mesma coisa. Então, eu me espelho muito em você por conta disso. Eu também posso buscar o meu melhor. Então, você acaba estimulando de forma indireta também, não só a mim, como diversas outras pessoas que lhe seguem também lhe admiram. Que eu acho que o interessante é isso. É a gente não ter vergonha de dizer quem a gente admira. Tipo, eu lhe admiro. Sim. Fico feliz em tê-lo aqui no nosso SelvaCast. E fico feliz em ter você como amigo aí, poder falar assim, o Dayan é um amigo meu que eu tenho que me ajudou muito. E eu não tenho nem dúvida de que já você vai estar fazendo palestras fora do Brasil, vai estar impactando porque você está fazendo um trabalho muito bom, você está quebrando muito tabu, muito paradigma, está fazendo muita gente emagrecer. E tipo, quem não está gostando disso,
é quem tem vontade de fazer isso que você faz. E é uma coisa que você faz muito bem, transmitindo essa naturalidade sobre quem você é. E é isso, o YouTube é isso. O YouTube é uma ferramenta onde a gente consegue levar informações a quem não tem acesso ou a quem está carente dessa informação para buscar melhorar. E o objetivo principal do SelvaCast, né, que eu busquei fazer quando alguém pergunta, Nathan, por que o SelvaCast? Um personal criando um canal de podcast. Porque o SelvaCast, ele é isso. Eu sou um cara que trabalha com saúde, eu convido pessoas da área da saúde, como também pessoas profissionais de outro segmento. Eu convido pessoas normais que conseguem ter uma vida extraordinária e o que elas fazem para ter isso. Tipo, você, o do Adilson, o Dr. Michel Palheta, também vai ter outros convidados aqui que são pessoas que têm uma vida extraordinária e que como elas fazem para manter isso, tipo, como você fez para obter esse resultado, que é o que a gente compartilhou aqui com você. E o SelvaCast é isso. É um canal que transmite saúde, assim como o seu. Galera, o Dayan também. Eu nem se falo, né? 7 milhões. Não, 7 juntando os dois, né? Não, juntando dois dá... Dá 7.400. É muita gente, Dayan. É muita gente. Assim. E, Dayan, você acha que os 10 vêm quando aí do YouTube? Cara, o YouTube ele tá crescendo mais devagar, né? O YouTube, acho que a própria tendência da população tá muito TikTok e Instagram, né? As pessoas estão muito ali querendo coisas rápidas, querendo subir aquela... Então o Instagram é mais rápido, né? Já foi o contrário. Assim, a gente nota que foi o contrário. Os algoritmos mudam, a gente precisa se readaptar. Eu estava olhando um estudo agora recentemente, Dayan. Eu ia finalizar agora. Eu olhei um estudo agora recentemente que ele até foi uma escala de níveis de audiências. E parece que o top 1 era o YouTube. Depois vinha o Facebook. Ainda hoje? Ainda hoje. Depois vinha o Instagram, depois vinha o WhatsApp, assim, uma escala que eu... o WhatsApp. Não, o Twitter vinha antes desses dois, o Twitter. Depois vinha até o WhatsApp também. O Twitter vinha também antes disso, assim... O WhatsApp, o YouTube, ele tá mudando o perfil pra Shorts agora, né? Agora porque a gente tem que olhar o público assim, tipo, você tem muita gente do Facebook, né? Ainda tem muito. Você tem muita gente do Facebook. Agora, Nathan, eu quero te agradecer muito pelo convite, né? Agradecer pela flexibilidade. Eu não pude vir no dia que era pra vir, então... E lembrando a você que como é bom a gente investir nas pessoas, que essas pessoas depois lhe dão um retorno. Por exemplo, eu não sei se você percebeu, mas a gente estava na academia há mais ou menos uma semana e a gente conversou e você me deu um toque que aquilo me incomodou. História das amizades, as redes sociais, sim, né? Claro. As pessoas que você arrumar para você crescer mais. E aquilo ali, cara, é difícil alguém chegar para dizer isso para você, entendeu? Então você teve a sabedoria, aquilo desde aquele dia tá... O cara sábio é aquele que te diz aquela coisa que não faz efeito imediato, mas fica ali, ó, latejando na pessoa, entendeu? Aquela coisa que fica latejando que gera incômodo, né? Vou te dar um exemplo. Eu fui pro curso de business do Tony Robbins e eu voltei de lá frustrado porque eu não aprendi nada, assim, em termos de prática. O que eu vou fazer com a minha empresa? Aí que ele ficou latejando. Eu disse, cara, depois de 3 meses eu entendi o que é que eu fui fazer lá. Eu fui lá para fechar a minha empresa. Então eu voltei, fechei minha empresa e disse, não, agora eu quero alguém que cuide de mim, que eu não sou empresário. Aí foi daí que eu encontrei meus sócios. Então eu fui para lá buscar um rumo para minha empresa, voltei e descobri que era para eu fechar a empresa. Mas tá vendo, ó, às vezes a gente pensa que isso foi a solução. Foi. Só que a gente sempre acha que a solução sempre é para beneficiar aquilo. E às vezes aquilo tá indo no caminho errado. E a solução às vezes para destruir aquilo. Então, cara, obrigado pelo convite. Obrigado a você que acompanhou a gente aqui. Me perdoe pelas besteiras que eu também falo muitas vezes. Isso é você. Você foi você. Essa é a questão. Quem o pior é que eu fui mesmo. Isso aqui é o problema. E vai ter o próximo. Assim, vamos depois marcar um outro podcast. Vamos depois botar mais um convidado aqui para ele perturbar ainda mais com as perguntas. Viu? Tirar o Will dali pra ele aqui. Dayan. Valeu, Natanzão. Desculpa por ter feito você chorar, mas... Não, isso... Eu tô pensando aqui se eu mando o Will cortar isso ou não. Então, assim... Não, porque, galera... eu acho que eu não lembro da última vez que alguém me fez chorar. Porque, na verdade, quando você para mentalizar... eu digo, tudo é mentalidade. Quando eu tava agora ali contando, quando eu conto... Eu já falei isso muitas vezes para muitas pessoas e não chorei. Mas foi porque agora eu fui falar para você e mentalizei. Porque também tem a forma de você perguntar, entendeu? Então, assim... Quando eu vou falar... É que nem quando eu tô lendo um livro. Então, assim, quando eu tô lendo um livro, que eu tô lendo, Dayan... Eu imagino tudo aquilo acontecendo na minha cabeça em 3D, tipo, como eu li agora o Diário do Subsolo. Eu imagino um cara lá no subsolo que é do Dostoiévski, né? Que você deve ser um cara visual, né, Nathan? Dostoiévski, ele é um filósofo russo. Então, assim, quando eu tô lendo um livro desse, Dayan, eu imagino como ele tá lá. O cara no subsolo, lá lendo, escrevendo, porque ele descreve a cena. Então, eu sou um cara... Eu mentalizo aquilo.
Então, assim, eu fico pensando como é. Ai, o cara lá sentado, ele escrevendo tudo. Eu gosto de criar essa imagem porque eu crio uma história e um enredo na minha cabeça. Então, quando eu tava falando da situação que a gente passou lá, eu vejo tudo aquilo acontecendo. E quando você vê, assim, de uma forma real acontecendo, assim, é mais impactante, assim. É difícil não segurar, porque é a dificuldade que a gente passa, são vivências que a gente vive, que a gente... Não, é como você acabou de falar. Eu podia achar que ali era normal, só que não é normal. Eu pensava que era normal porque o meu que eu vivia, aonde eu estava, aquilo era normal. Mas hoje em dia não é normal uma criança passar fome. Hoje em dia não é normal as pessoas passarem fome. A gente vive numa sociedade onde tem uma oscilação tão grande de pessoas com muitos e pessoas com tão poucos. E o que custa aquela pessoa que está com muito, ela quer cada vez mais. E o que custa aquela pessoa que está com muito ajudar o próximo? Então, assim, por isso que eu não tenho pena de ajudar o próximo. Quando alguém me pede ajuda, eu tenho satisfação e prazer em ajudar. Então, assim, eu gosto de ajudar o próximo. E às vezes, Natan, não é nem só ajuda financeira, né, cara? Essa semana morreu uma vizinha minha lá em casa, no andar, e eu fiquei me questionando. Cara, como nós somos omissos, né? O quanto a gente podia ter ido lá na casa dela. Ela tinha depressão. Podia ter ido na... Vizinho, sei lá, ó, você tá bem? Bora lá em casa tomar um café? Cara, às vezes um negócio desse simples, né? faz a pessoa melhorar de vida. E a gente foi um misto, entendeu? Porque é cômodo ficar no canto da gente. Mas a gente aprende com os erros, né, Daniel? Acho que a vida é isso. A gente passa por situações na qual a gente tira a lição daquilo que a gente aprendeu e usa na vida para que aquilo não aconteça novamente. Isso. Então, galera, foi isso. Vamos encerrar por aqui, tá bom? Valeu! Valeu, galera Selva. Abraço.